Oiê, vamos falar de Memórias de Marta? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais da obra e também do que a gente tem, do pouco do entendimento até desse período que estamos falando do Brasil, mais ou menos do que temos aí do período do realismo, do naturalismo. Hoje a gente vai então entender o resumo de capítulo por capítulo. Eu vou trazer uma análise, a gente vai ler alguns trechos, eu também vou trazer até alguns pontos interessantes na leitura dessa obra e alguns artigos científicos para você entender um pouquinho melhor sobre a obra Memórias de Marta, com ou sem H. Essa obra ela tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que ela vai como um romance de folhetim. Nós temos que, de fato, esse livro ele sai como capítulos que são publicados periodicamente, inclusive a gente vai ter algumas edições diferentes, e quando foi publicado como folhetim, a gente teve um capítulo a mais, depois quando é passado para livro, nós temos um apêndice, inclusive também temos um capítulo inicial, mas o que eu quero trazer aqui não é essa importância de qual edição que você tenha que ler ou qual que você tem que prestar mais atenção. Lembrar que, logicamente, é sempre interessante você ter uma noção de qual edição você está lendo, para você poder ter uma análise melhor, mas aqui a gente vai entender um pouco mais sobre o que de fato a gente tem de semelhante nessas edições, e também entender o que acontece como um plano narrativo e também do que a gente precisa prestar atenção das questões sociais colocadas nessa obra. Inclusive, se você quiser ver minhas anotações e também tudo que eu falei a respeito desse livro e também do que eu estou anotando de artigos científicos e pontos importantes dessa obra, tem aqui um link embaixo do vídeo com as minhas anotações a respeito da leitura desse livro, do resumo de cada um desses capítulos. Você pode também acessar esse código QR apontando com a câmera do seu celular e escaneando o código QR para você poder ver minhas anotações também. Júlia Valentim de Silveira Lopes de Almeida nasceu no dia 24 de setembro de 1862 e faleceu em 30 de maio de 1934. Nasceu e também morreu na cidade do Rio de Janeiro, inclusive morrendo de complicações de febre amarela. Ela foi também uma escritora, cronista, teatróloga e abolicionista brasileira. Lembrar que isso é um fator muito importante do fato de ser abolicionista, porque não é simplesmente uma mera questão de opinião se você gosta de ketchup ou de maionese, ou até mesmo de que você tenha a preferência de colocar o arroz por cima ou por baixo do feijão. Essa é uma posição social, essa é uma posição do que você escreve. Nós estamos percebendo que com o que a gente tem com a análise de escritoras, como a gente tem tanto a Júlia Lopes de Almeida, quando a gente tem a Nísia Floresta e também a Narcisa Malha, temos uma certa tendência de a gente apagar a presença dessas mulheres pelo fato de que na época foi uma forma proposital da gente ter esse esquecimento, porque não somente elas começavam a fazer denúncias as quais colocavam em uma situação muito complicada a burguesia e os governadores e os políticos, que eles precisavam tomar atitudes, mas eles preferiam que outros escritores escrevessem alguns romances mais binhos, que não fossem analisados, que de fato se fosse muito mais pela superficialidade, que se prestasse atenção em outros pontos, do que de fato de problemas que realmente acontecem no cotidiano. A gente vai perceber que depois que é inevitável pelo período que é publicado, tanto essa obra quanto também do que a gente tem dos escritores conversar entre si, que a obra O Curtiço é muito parecido com o que a gente tem com essa obra também chamada de Memórias de Marta. Nós temos também um outro fato interessante que muitas pessoas conhecem a Júlia Lopes de Almeida, o fato dela ser a idealizadora da Academia Brasileira de Letras, e ela não participou da parte final da lista dos convocados, que seriam os imortais da Academia Brasileira de Letras. Nós temos que originalmente na França, que foi onde ela pegou esse repertório, teria de que as mulheres não poderiam participar, e no final das contas ela não participou. Só que daí tem um ponto engraçado que é o seu marido, ele participou, que é o Filinto de Almeida, que também era um escritor, mas logicamente não é um escritor tão bom quanto a Júlia Lopes de Almeida. Ele ficou colocado como se ele fosse o escritor consorte. Consorte é uma denominação que existe principalmente na família real, que é uma pessoa que não tem linhagem sanguínea real. Então imagina que você tem um príncipe que ele se casa com uma princesa que é plebeia, que ela não faz parte de uma família real, ela seria uma rainha consorte. Então ali, nesse caso, o Filinto de Almeida, ele seria um escritor consorte, que é, na verdade, o grande ponto de quem que é o melhor escritor ali seria a Júlia Lopes de Almeida. Essa obra nós temos então ela com o título de Memórias, mas que também isso vai ser uma parte do gênero que vai ajudar nós a poder entender melhor essa obra. Nós temos que muitas vezes quando nós temos um escritor, tanto do que a gente tem no sentido de um narrador personagem que ele está participando ativamente da história, assim como também nós temos nesse quesito de ser uma memória, isso influencia também no que a gente tem na parte dos sentimentos. Então nós temos de fato uma limitação do que a gente tem do acesso às informações
emoções, o que acontecem da personagem, mas geralmente uma certa lançamento para o futuro do que acontece com algumas coisas. É como se a gente tivesse tanto o sentimentalismo do que está acontecendo na época com que a pessoa consegue lembrar, mas principalmente com também esse distanciamento temporal como se fosse uma maturidade emocional para conseguir analisar essa situação da época. Então a gente tem esse misto de tanto uma racionalidade do que se passou desse tempo da memória, mas também esse conflito das emoções que se destacam, porque a gente não vai ter tudo que é dito desde o primeiro dia até o dia do que é colocado ali, mas coisas que marcam muito a sensação de emoção de por que essas memórias elas se destacam e estão ali sendo colecionadas e narradas. A obra foi publicada em 1899 com o que a gente tem da versão final, que a gente tem aquele capítulo que ele é retirado do final com que tem mais ou menos a explicação do que acontece com o ideal do que ela queria escrever, mas de fato a Júlia Lopes de Almeida ela também tem outros grandes posicionamentos, como por exemplo o fato de em 1866 escrever com a irmã o Contos Infantis, fazendo com que ela fosse pioneira na poesia infantil no Brasil. Assim como a gente também tem que nesse fato, por conta dela ter casado com Filito Almeida, ele era também o que tinha-se como diretor da revista A Semana Ilustrada, fazendo com que ela tivesse a oportunidade de poder fazer em folhetim o Memórias de Marta, que foi publicado ao longo do que a gente tem do ano de 88. Então vai ser publicado primeiro em O País e depois, posteriormente, em um outro jornal. A gente vai ter uma diferença de algumas edições. Não é tão importante porque tiram-se alguns parágrafos, tem uma organização um pouco diferente, mas o que a gente tem da essência do que precisa ser narrado já é o mais importante. Agora, você precisa se preocupar com qual edição que você está lendo de Memórias de Marta? Eu acho que não. Você não precisa se preocupar, porque assim como eu estou falando para você, existem edições diferentes, assim como também nós temos a edição do que foi publicado como folhetim, depois o que a gente tem tanto da edição do apêndice quanto também do prefácio. Eu não acho que isso é o mais importante, porque a gente consegue perceber que as edições elas são justamente organizadas pela Júlia Lopes de Almeida, fazendo com que mostrando que ao longo do tempo ela vai percebendo que alguns parágrafos ficam em excesso, podem ser retirados, mas a essência permanece a mesma. Então, quando você for fazer a leitura, o que eu recomendo fortemente, do que mesmo eu estou fazendo o resumo aqui de cada um dos capítulos, você vai conseguir perceber que o que você precisa entender, sendo tanto o que você está lendo dos folhetins, quanto do que você está lendo a edição mais atualizada, fica tudo ali a mesma essência do que você precisa entender dessa obra. Para você poder também se guiar nesse resumo, eu vou falar sobre os 12 capítulos que a gente tem da edição do que eu li. Pode ser que talvez você esteja lendo um que possua o apêndice ou que tenha os 13 capítulos. Esse não é o mais importante. Então você vai perceber que aqui eu vou falar de 12 capítulos. Se a sua obra tiver 13 ou se tiver também o apêndice, eu não vou comentar sobre eles, porque você vai perceber que a essência vai se permanecer a mesma. Assim como a gente vai ter, então nós temos esse nome como Memórias de Marta. O capítulo 1 vai começar de uma forma de que a gente ainda não tem uma identificação de quem que seria essa Marta. Dependendo da edição do que você está lendo, você tem o Marta com TH e apenas com T, o que não é importante. Mas eu já vou dar um spoiler aqui já pra frente, porque assim mesmo como eu vou fazer o resumo de tudo, nós temos que Marta é tanto o nome da mãe, quanto também o nome da filha. Em algumas situações vai ficar claro quem que vai ser a das Martas, mas caso eu precise de falar uma das duas, eu vou falar de Marta mãe e de Marta filha. Nós temos que nessa situação, por a gente estar tendo a obra, nós temos que a Marta filha, ela começa então sua narração com uma certa informação de que não é que ela está com uma saudade desse tempo, mas uma certa dúvida. Nós temos que o complexo de a gente ter as memórias, que a gente geralmente tem esse sentimentalismo de uma saudade de uma época que era sempre boa, mas que nessa obra ela é um pouco diferente, porque a gente vai ter então o que mais vai se destacar desse início dessas memórias é o que a gente vai ter com a morte do seu pai. Então é uma coisa muito interessante de se perceber o relacionamento entre uma mãe e uma filha. A sua narração ela começa e se perdura, e também as complexidades elas vão se dando por conta da morte do patriarca. Mesmo que a gente esteja falando hoje em dia, a gente precisa entender que em 1900, nesse século XIX que a gente tem no século XX, a gente tem que o homem, ele é tido como então o provedor de renda de uma família. Percebemos então que tanto por uma situação do que talvez a gente tenha essa complexidade da Júlia Lopes de Almeida, ela também fazia parte do que a gente tinha antigamente, da nobreza, do que tinha sim da classe mais alta da sociedade, colocar uma situação então dessas duas Martas que elas perdem a casa e perdem o dinheiro porque o marido morre, e a gente vai então ter essa
complexidade do que a gente tem, dessa memória dela de que ela não se sabe muito bem aonde que foram tais coisas. Por quê? Ela percebe que tem-se sim sumiço de uma das moças que trabalhava por lá, ou seja, muito provavelmente uma das serviçais que estava na casa, mas também ela lembra de algumas pessoas, de um homem zangado, pessoas tirando móveis da casa, da mãe abraçada-se ao corpo do pai, chorando que ele estava indo embora, que ele seria enterrado. Só que a gente vai ter então que a Marta filha, ela começa a ficar meio desesperada. Por quê? Por algumas coisas. Ela tinha que beijar o corpo e ela estava achando que ela ia ser levada com aquele corpo morto. Ela saiu correndo porque sentiu aquele corpo muito frio e se arrependeu porque era que toda vez que ela fazia alguma arte ou alguma peça, a mãe ficava falando para ela que Deus iria castigar ela. E ela estava achando que ela seria castigada naquele momento de todas as outras formas que Deus não tinha castigado ela. Então, a partir desse momento, ela não consegue se lembrar exatamente quando que foram as datas específicas ou qual que foi o momento de transição para que ela fosse morar no cortiço de São Cristóvão. Nessa transição para esse cortiço, todos os criados que existiam anteriormente sumiram e nem sabe para onde exatamente eles foram. Ela vai então dizer que a mãe ficava assim, então ali a trabalhar com os lábios queimados, a mão muito cansada e o corpo muito magro. Então ela virou engomadeira, que era uma profissão muito comum na época e que também, infelizmente, é um trabalho muito braçal e muito forte que, por conta dos produtos utilizados, realmente fazia com que se tivesse um sofrimento tanto por você inalar esses produtos químicos, quanto também pelo contato constante que você tinha dele também. A gente vai ter que nesse cortiço os dias se passavam praticamente os mesmos de sempre e por conta da Marta filha ela ser uma menina muito dócil e também ser uma menina um pouco mais nova, as outras crianças do cortiço tomavam vantagem disso, tanto pelas agressões verbais, aos quais chamavam ela de lerda, de palerma, também de tonta, até mesmo das agressões físicas por elas serem mais fortes. Não era de muitas vezes que quando ela ouvia as crianças dando risada, ela ia brincar também com essas crianças, mas logo ela ficava chorando alto e a mãe ia socorrer ela, dando alguns trapos para que ela pudesse brincar. De uma forma muito carinhosa, nós temos algumas informações que, diferente do que ela tinha do pai, que era uma falta de memória, porque o pai estava sempre trabalhando e nem sabia sentir muito bem o que sentia do pai, nós vamos ter que a narradora, com um misto tanto do que ela via naquela época com o que ela sente hoje em dia, nós temos então ela colocando de que quando ela ficava brincando com esses trapos, logo ela caía no sono e depois ela acordava com um mosquiteiro em volta dela e também com que ela estava coberta com um lençol e também um travesseiro na cabeça para poder dormir. A gente vai ter também que o café da manhã era sempre o mesmo, era café e pão e que sua parte era sempre maior do que de sua mãe. A gente vai ter que, mesmo que por conta das outras crianças do cortiço serem também no ambiente, elas tinham muita malícia, a gente vai perceber que a Marta filha, ela era sempre uma pessoa muito dócil e também muito porque não só constantemente ela ficava ouvindo as histórias da mãe dos castigos dos pecadores, mas que ela sempre andava na linha e quando ela pensava em fazer alguma coisa, ela desistia automaticamente. Nós vamos ter que também se pergunta como que era possível um lugar que tanto barulho, fazendo-se então uma diferença do que ela tinha da moradia anterior, como também de uma meio que narração daquele lugar que se vive. Enquanto a mãe fazia as suas entregas, a gente vai ter que ela ficava com uma outra pessoa, que era uma ilhoa, que é como se fosse uma expressão do que a gente vai ter de uma pessoa que morava da ilha ou que é de uma ilha, e que ao longo do livro a gente não tem exatamente qual que é o nome dela, mas que é exatamente dito como ilhoa. Ela possui alguns filhos, o primeiro deles que vai ser apresentado vai ser a Carolina, que é a filha mais velha. Por conta de um dos episódios, a gente vai ter que ela estava com muita fome, o que era muito comum depois do café da manhã e por conta da idade. A Carolina, ela faz um pouco de carne também com farinha, entrega para ela que ela vai comer com muita vontade e também falando palavras meigas para ela. Só que a Ilhoa chega na casa e vê aquela cena e pergunta como que arranjou a comida e a Carolina fala que não tinha fome e também que ela que tinha dado a comida. Nessa cena, a gente vai ter que ela vai desferir 6 socos na Carolina e ela vai cair no chão, ainda dizendo mais uma vez que ela não tinha fome, então não tinha problema de dar comida, mas a Ilhoa avisou que aquilo era para ela poder aprender que ela não podia pegar comida sem sua permissão. Isso não foi um episódio isolado, porque até mesmo ela mesma vai narrar que a própria Ilhoa, ela era uma pessoa naturalmente agressiva e ela vai sair chorando e conta a história para a mãe. A mãe, depois de tanto tossir e desesperada, falou que a partir daquele dia ela ia levar a menina para suas entregas também, não conseguindo confiar mais em deixar ela por ali. A gente vai ter que em uma das entregas ela vai estar subindo uma rua e que ela vai tentar virar o rosto para que não seja reconhecido por uma outra moça bem bonita que aparece no lado da rua. A filha acha estranho e pergunta: uai, mas por que você se escondeu? E ela falou: eu conhecia aquela mulher. E ela falou por que mesmo assim dela tendo conhecido se escondeu, e até mesmo ela vai dizer que
A resposta tive há anos depois do tempo da idade do destino e dos desenganos. Pensando nisso, ela vai também até ter um mesmo episódio no mesmo dia, de que ela vai sair numa casa, ou também de uma freguesia, e de que uma das meninas que vai estar nessa casa era também de que ela tinha muito dinheiro e também ela tinha muitos pertences, e vai mostrando tudo pra ela com muita vaidade e muita empolgação. Até que chega um momento crucial de que as duas estão na frente de um espelho. A Marta, filha, entendeu aquilo um pouquinho depois, que ela queria mostrar qual que era a diferença visual entre as duas. Nós temos que depois, ao longo do livro, a Marta, filha, vai realmente se dizer que ela não é uma pessoa muito bonita, mas ali fica claro do que a gente tem da visão, e do aspecto visual do que a gente tem de uma classe mais pobre e de uma classe com mais dinheiro, que era não só das roupas, mas também até mesmo da aparência da pele e também do físico. E ela vai ficar ali olhando para aqueles dois, com a menina olhando de forma muito altiva e também saboreando aquele momento de percepção da Marta, filha, até se pensando que não bastasse só ela também ter sofrimento naquele lugar, mas mesmo assim, na casa da Ilhoa, ela também sofria humilhação. A mãe dessa menina rica, que depois a gente vai ter então a informação do nome dela, que é a Lucinda, vai querer então doar um vestido para a Marta, filha. Só que a Lucinda também aproveita esse momento para poder colocar também o vestido por cima, a roupa do que ela estava usando, e começa a chamar ela de macaquinho e fazer com que ela vire para um lado, vire para o outro, e ela aceitando aquela humilhação, e inclusive ela inconformada de que por sua condição social e econômica ela tivesse que aceitar esmola de outras pessoas. A gente vai ter então depois que se pergunta também essa pessoa mais rica para a Marta, mãe, se a filha já sabia a ler. Como que ela volta no outro dia para poder receber mais roupas, ela até inclusive vai dar notícia que agora, por conta de poder ter roupas para a filha poder usar, ela poderia ir para a escola para poder aprender a ler. Ela vai então passar algumas tardes também falando com as outras crianças que ela costuma passar um momento. A gente vai ter algumas crianças que depois vão aparecer ao longo dos outros capítulos. Nós vamos ter então o Maneco, que tinha 8 anos, mas que já fedia cachaça e procurava ponta de cigarro para fumar, era pálido e orelhudo, também os dentes já eram inchados de tanto fumar e também da cachaça. E vamos também ter a Rita, que era sua irmã, com 5 anos, e falava palavrão de um volume tanto quanto era bonita, morena e engraçada. O Lucas, que era o mais jovem e que vivia sujo e mentindo. Também vamos ter ainda a Carolina, que não estava ali brincando com as outras crianças, mas ouvia tudo enquanto estava lavando os esfregões. Então, só para você poder saber como que começa essa história, eu quero começar aqui então a ler a parte inicial do que temos no capítulo 1, para você poder entender um pouco como que se vai se trazer essa narrativa. Tem uma ideia vaga da casa em que nasci e onde morei até os 5 anos. Um ou outro canto ficou desenhado em meu espírito. Quase tudo, porém, se perde num esboço confuso. Assim, as cenas. Entre tantas coisas, tantos tipos e tantas palavras que se refletiram nas minhas pupilas de criança, ou que vibraram em meus ouvidos, que ficou bem pouco. Lembro-me, por exemplo, de um ângulo de quintal onde havia um banco tosco e um tanquezinho redondo que servia de bebedouro às galinhas. Era ali que eu lavava as roupas das bonecas. Lembro-me também do papel da salinha de jantar, cheio de chins e de quiosques, de um vão de janela onde se armava o presépio pelo Natal. Os quartos, os móveis, os criados, de tudo isso eu me recordo às vezes, mas de uma fugacidade tal que não me fica a sensação de saudade, mas e de dúvida. Das cenas, lembra-me da mudança, um homem zangado mandando pôr os nossos trajes na rua, e minha mãe chorosa, aconchegando-me a si. Uma vez que entrei numa alcova onde estava um homem morto, muito magro, lívido, estirado sobre a cama com um hábito escuro de cordões brancos, as mãos entrelaçadas e o queixo amarrado com um lenço. Era meu pai. Tive medo. Minha mãe obrigou-me a beijá-lo. O frio e o cheiro de cadáver deram-me náuseas. Quis sair. Ela prendeu-me nos seus braços nervosos. Supus então que me quisesse fechar com o defunto no mesmo caixão que ali estava já escancarado, e fugi em um arranco para o quintal. Nunca a luz me pareceu tão forte, nem o ar livre tão bom. Com as costas unidas ao muro, os olhos secos de espanto, sufocando as palpitações do meu coração, como se a bulha dele bastasse para chamar sobre mim a atenção da gente de casa. Fiquei muda, sentindo por todo o corpo a frialdade daquele cadáver, com a sensação de que me iriam buscar para me embrulharem na sua roupa de espectro, larga, escura, cortada pelos traços longos dos 2 cordões brancos. Na morte, não era o pavor da cova negra que me assustava, mas era a presença do Pai do Céu, de que me falavam a todo instante como uma punição para minhas travessuras e um prêmio para virtudes que eu não conhecia e me pareciam de assombro. Efetivamente, que ouvia eu desde manhã até a noite. Menina, não faça assim que Deus castiga. Por isso eu tremia todo.
pensando que me queriam levar com meu pai para a presença desse Deus tremendo, inflexível, tão alto que não poderia curvar-se até as minhas faces lacrimosas para um beijo de perdão ou de piedade. Então aqui que a gente já tem mais ou menos essa ideia do que a gente fala da situação das memórias. Referente de um narrador testemunha, temos que o narrador testemunha tem uma clara imagem do que está acontecendo em sua volta, porque ele está narrando exatamente o que ele está vivenciando e muitas das coisas não acontecem depois de tanto tempo. Aqui a gente está numa separação de tempo que muito provavelmente nós temos já a Marta, filha, perto já dos seus 30 anos quando ela escreve essa obra, para uma diferença do que temos os seus 5 anos. Por isso que aqui a gente tem do que ela fala da sua lembrança, né? Que é muito pouca do que ela fala, porque aqui a gente vai ter você esboços. Aqui a gente tem essa participação do que é muito importante, do que se aflige como forma sentimental. A gente então tem essa formação de um sentimento do que depois de muito tempo ela vai conseguir organizar para poder explicar racionalmente, até mesmo de por que ela saiu correndo. E se você for pensar, ali talvez ela nem soubesse por que ela saiu correndo de beijar o pai que estava no caixão, mas depois de muito tempo ela conseguiu raciocinar que era de tanto ela ficar ouvindo que o pai do céu ia castigar ela achou que ela seria enterrada ao mesmo tempo e que Deus estava ali para castigar ela. Então é interessante perceber que aqui a gente vai ter muitas as partes que aparecem com coisas que a gente consegue entender, que ali no momento ela jamais conseguiria ter essa articulação sentimental e racional para entender o que se passava na sua frente. No capítulo 2, nós vamos ter a narração da Marta Filha falando como que foi o seu início de poder ir para a escola pública. Nós vamos ter, então, ela falando que não foi fácil o começo, que realmente ela achou muito difícil, até que ela foi também conversar com também as crianças da Ilhoa para mostrar o vestido novo que ela estava indo para lá, e ela se acostumou a ficar ao lado de uma menina mulata que tinha também passado já 3 anos no mesmo ano, então ela não conseguia evoluir os seus estudos, mas ela tinha paciência para poder ensinar a Marta a poder estudar, que tinha o nome de Matilde. Ela fazia então, conseguiu o avanço para poder conseguir estudar, porque a Matilde mais ajudava ela do que de fato ela mesma ter algum tipo de potencial, só que inevitavelmente ficava que por conta, talvez, do contexto social, talvez um pouquinho do que a gente tem no contexto econômico, talvez poderíamos colocar alguma coisa do contexto também racial, haviam muitos comentários de que ela pegava objetos ali na sala e guardava para ela. Como nenhum momento realmente conseguiu se comprovar, aquilo ficava mais no burburinho, até que o dia sumiu os sapatinhos de uma das alunas e mais uma vez se denunciou a Matilde como a culpada. Dessa vez eles foram realmente procurar na caixa dela para ver se alguma coisa estava por ali e conseguiram achar os sapatinhos. Inevitavelmente, por conta de isso ter acontecido, começaram a isolar ela e não conversar com ela, e ela ficou começando a ficar cada vez mais irritada. Ela não conseguia fazer os exercícios, não conseguia se lidar com o que ela estava ali naquele lugar, e ela, com seus 30 e tantos anos, a própria Marta começou a sentir muita dó dela, e até o momento de que ela foi expulsa da escola. Até o momento do que ela realmente estava fazendo a narração, ela falava que sentia muita dor desse momento que se passou. Ela substituiu progressivamente, por conta do que saiu, a Matilde por uma outra menina chamada Clara Silvestre. A Clara Silvestre não ensinava e também não conseguia ter o mesmo desenvolvimento de ensino como tinha a Matilde, mas ela também trazia alguns outros pontos que tinham da parte da vaidade. Ela sempre carregava pó de arroz, contava algumas histórias, inclusive também até a própria Marta misturava algumas das histórias do que ouvia da Lucinda com o que ela vivia para poder contar no colégio. Mas as histórias reais, que era de viver com as crianças que tinha no cortiço, ela nunca mencionou isso na escola. Ela já começou a perceber mesmo que não queria, e existia uma reputação social a ser zelada. Então, mesmo que inevitavelmente a gente está falando de uma escola, a gente tem que essa coisa da relação social, ela atinge muito do que tem dos seres humanos, colocando que o contexto que se vive é realmente muito importante, e a gente tem muito mais tendência a querer fazer parte de um grupo social do que querer ser excluído dele. A gente vai ter então de um dia de vitória que depois de muitos anos que a Marta vai realmente ver isso e também dizer, nossa, isso aqui foi uma vitória pra mim, ela vai de vestido branco e laço. Naquele dia ela ouve também os planos de férias do que tinha das outras alunas. Ela começa a ficar um pouco triste porque as férias dela estavam planejadas para poder ficar em casa vendo a mãe trabalhar e ela mesmo também piorando da doença. A gente vai ter
ter que naquela escola, por conta também de poder ter a comida, ela ganhava comida a mais do que conseguia comer em casa, até porque também a Clara Silvestre também dava um pouco da sua comida, mas em casa não tinha essa fartura ou até mesmo a possibilidade de poder trazer mais comida. Então a gente vai ter sempre essa situação de trabalho e cansaço, e ela vê também que a outra menina também próxima da sua idade, que era a Carolina, também ia ficando pior da sua saúde. Em meio daquela situação, mesmo que não conseguisse perceber, a própria Marta sabia que depois de ter passado tanto tempo e conseguir ter estudado, de que aquilo era o que a gente tinha como se fosse aquele esmagamento do que a gente tem da condição social. A gente tem muito do que a gente poderia talvez até mesmo relacionar dessa obra com o que a gente tem do período literário do naturalismo, falando com que qual a gente tem que o meio realmente vai influenciar muito do que a gente tem do comportamento social. Então a gente tem aquele comportamento diferente, por exemplo, que a gente vai perceber que a própria Marta tem um comportamento diferente quando está no cortiço, quando está na escola e depois em outros ambientes sociais que a gente vai perceber mais pra frente. A gente vai ter então que mesmo por conta do tédio e muito menos por conta da agressão física, ela costuma voltar para casa da Ilhoa até um dia que ela foi chamada, não somente por ela, mas também a Marta mãe, foi até a casa da Ilhoa para que ela pudesse receber alguns doces. Ela está comendo os doces, ela percebe a falta do Maneco e ela pensa que talvez ele estivesse bebendo. Ele realmente bebia muito pela influência da ausência e também da negligência do pai, chamado Seu Joaquim, e inclusive a gente vai ter então que a própria mãe fala que nem sabia onde que ele estava por ali, e também até mesmo depois de algum momento fala pra Rita ir procurar ele pra ver o que ele estava fazendo, porque começou aquela vozinha bem no pescocinho dela falando assim, ó, talvez ele esteja bebendo e você precise ver onde que ele está. Uma coisa curiosa é que mesmo naquele meio ambiente que a gente vai ter do cortiço de ser um local muito sujo, a casa da Ilhoa era um dos locais mais limpos que existia além do cortiço. Infelizmente, o que tinha do seu temor do Maneco estar bebendo foi concretizado e ele voltou que ele não conseguia nem falar direito. Nessa situação, a gente vai ter que a Ilhoa começa a esmurrar de quase matar o menino de tanto apanhar. A gente vai ter que a Rita não consegue nem sequer ter algum tipo de expressão e a Carolina implorando para que pare de bater no menino, senão ele vai morrer, até que ele só consegue, vai parar, que ele só consegue chiar de respirar. Esse livro tem muitas partes violentas realmente, talvez a gente pode fazer uma relação do que a gente tem por conta deles morarem no cortiço, ou é por conta da Ilhoa, mas a gente vai ter também que a própria Ilhoa vai falar que o que a gente vai ter é desse tipo de reação que ela tem com a bebida, é que o seu avô, que a gente vai ter com o avô do Maneco, que vai ser o seu pai, também tinha morrido de tanto beber e o próprio Joaquim bebia sem parar. E ela tinha esse remorso e essa raiva por ver que o Maneco estava indo para esse vício, não porque era uma coisa que tinha apenas do sangue, mas também porque o Joaquim ficava influenciando ele a beber e achava tudo aquilo uma graça. Depois da volta, como sempre de costume que eles sempre brigavam, essa foi a briga mais longa, mais barulhenta e que fez com que até mesmo a mãe da Marta fosse até o quarto dela e falasse assim, ó, vamos dormir porque a gente precisa depois no outro dia acordar bem cedo. No capítulo 3 nós vamos ter então mais uma das situações que mostra muito dessa época do que temos no Brasil, e é que no cortiço teve uma epidemia do que temos de difteria e de sarampo. A gente vai ter que a Marta filha, ela é atingida com uma dessas doenças, ela fica muito mal, ela começa a ter delírios, inclusive fazer manha pedindo pra mãe que ela queria uma boneca tal qual o da Lucinda que estava indo viajar, e por conta até mesmo da condição financeira e também do coração partido da mãe, de ver a filha sofrendo, vai dar essa boneca pra ela e até a filha se sente um pouco mal. Ela fica olhando para aquela boneca, pensando realmente se era aquilo que ela queria por conta daquele delírio, mas inevitavelmente, ela pega a boneca, brinca um pouquinho depois e dorme com ela nos braços e a mãe volta a trabalhar incessantemente. Depois que as aulas voltaram, Marta filha tem um pouco de saudade dos dias ociosos, mas a Rita começa a estudar, ela toma gosto de fazer com que ela tenha esse papel de ser uma mentora, tal qual a Clara Silvestre foi para ela e também a Matilde, e aí ela vai tomar até mesmo um certo respeito e um certo orgulho de porque toda vez que tinha uma decisão, a Rita tinha que ouvir a palavra final da Marta filha para poder conseguir fazer algum tipo de tomada de decisão. A Clara Silvestre começa a ter um pouco de ciúmes, então ela vai até mesmo com que ela tenha uma outra menina, uma cabocla risonha, para poder conseguir tomar conta, como ela tinha essa relação anteriormente com a Marta,
mas depois elas conversavam no final das contas, rindo uma da outra. A Marta inevitavelmente virou a favorita da professora, até porque por conta das ajudas que ela teve de Matilde e Clara Silvestre, ela prestava mais atenção e ela conseguia ajudar também as outras meninas na sala a conseguir estudar. E aí a mãe começa a perceber que já era a hora dela começar a aprender alguns outros afazeres da casa. Ela ensina a gomar, também ensina a cozinhar, só que nas duas atividades ela era muito ruim. Só que até a mesma mãe fala que ela precisava aprender, não somente porque aquilo era importante, mas até porque um dia a sua mãe iria morrer e ela tinha que aprender. Marta se desatava a chorar, desesperada, falando que ela iria aprender, mas sempre no outro dia ela voltava a queimar de novo as panelas e a ter problema com as roupas que estava engomando. E uma das partes que mais dói de toda essa explicação da mãe tentando ensinar tudo isso é o do que ela mesmo fala que ela tinha, então, 11 anos. Ou seja, olha o quão cedo ela tinha que aprender a fazer esse tipo de atividade, de que justamente ela não tinha outra opção, porque não era nenhuma coisa de ela começar a ser mocinha, é que não, talvez a mãe estivesse trabalhando tanto e não estivesse aguentando mais, que a possibilidade dela morrer era cada vez mais perto. As férias ela passava triste, via também Carolina também passando por elas triste, mas até mesmo que ela ouviu depois quando voltou das aulas, da possibilidade dela poder ser professora, porque ouviu uma conversa entre uma assistente e também uma outra professora, a liberdade financeira que poderia ter se ela voltasse a trabalhar como professora. Só que nisso, não era que ela estava pensando em ser professora porque queria dar sossego para a mãe, ou porque queria também trazer dinheiro para casa, ou ser útil, seja em casa ou para a sociedade, mas era a possibilidade de nunca mais precisar morar naquele cortiço. De uma forma muito carinhosa, a mãe guardava então esse dinheiro que começava então a receber da filha, porque ela começou então a ajudar nas aulas, só que ela também tinha essa coisa de que ela tinha algumas cartas do pai e uns retratos de família, que era mesmo ela dizendo que era como se ela unisse ali o passado, o presente e o futuro dela. Temos mais um episódio até meio que sangrento que a gente vai ter então em que um dos dias a Marta vai voltar para o cortiço e vê a Ilhoa com a roupa rasgada sendo segurada por soldados com o cabelo também despenteado. O Joaquim também vociferando e xingando ela também, porque ela tinha levado o Maneco para o médico tinha falado que o vício dele não tinha mais jeito, ou seja, ele iria acabar morrendo por conta de tanto que bebia e do que fumava também. Ela vai então decidir que se o Maneco ia morrer, quem ia morrer primeiro seria o Joaquim e tentou matar ele naquele momento. Então, depois de ter brigado no bar, a gente vai ter que as crianças vão ter cada uma reação, a Carolina tentando conter o Maneco, a Rita chorando, e a Marta percebe que a própria Carolina já nem usava mais meias porque as pernas dela estavam muito inchadas. Não sei exatamente se a gente poderia trazer isso como episódio de elefantíase, mas o que a gente vai perceber é que na sua condição a gente vai ter que ir perguntando pra ela o que ela tinha daquilo, a própria Carolina vai falar que não tinha nada, que já tinha ido no médico pra poder ver aquilo. Talvez a gente possa relacionar um pouco isso com a questão do que a gente tem do trabalho quando a gente fala das classes mais baixas, que é, geralmente se usa o corpo como uma forma do que a gente tem do trabalho. Então, se ela vai no médico e percebe que ela não pode mais trabalhar com o corpo, a gente vai ter que ela não tem como ter uma forma de renda. Então, ela vai sacrificar esse corpo e falar que não é nada, pensando que é justamente ou é aquilo ou é a morte. Então, se ela não recebe dinheiro, ela vai ter a morte certeira. Com ela trabalhando e sacrificando seu corpo, a morte vai se prolongando, mas pelo menos ela vive mais um dia. Então, a gente não tem exatamente o que acontece com o fato com essas pernas que tá inchada, que tem até pessoas falando que é muito por conta da umidade do que tinha por ali, só que na verdade, a gente fica com essa pulga atrás da orelha, junto com a narradora de o que poderia ser aquilo. No dia seguinte, a Ilhoa volta para o cortiço e mal entrando na casa, já estava chorando. E é tão importante a gente perceber essa parte do que a gente fala de por ser um livro de memórias, mas também do que a gente tem até desse retrato dessa época desse Brasil. Nós temos também um artigo científico chamado Retratos de uma Época, Memórias de Marta de Júlia Lopes de Almeida, de Alexandra Santos Pinheiro e Sumaia Caldeirão da Silva, de analisar como é que a gente tem esse posicionamento das crianças e dos adolescentes que, mais de que hoje em dia, talvez a mesma que a gente tem até mesmo de quase 150 anos depois da publicação dessa obra, essa ideia de que a criança e o adolescente tem o dever e o direito de estudar numa escola. A gente tem que no próprio livro, tanto também do que a gente tem até mesmo da situação do que nós temos do Brasil da época, analisar de que ir para a escola, estudar, isso é uma coisa que era um evento, era uma coisa que era uma realização, como se fosse um presente para aquele local. A gente tem até que mesmo ela vai até as crianças e vai contar para os vizinhos, e os vizinhos ficam muito felizes de que eles estão podendo estudar, porque mesmo que ela esteja estudando, ela tem essa superação por poder conseguir participar, ela ainda precisa ir para casa para poder fazer o trabalho, para poder fazer os afazeres domésticos, apesar de que a mãe tentava trabalhar a mais para
que ela não precisasse fazer isso, mas ela trabalhava na escola podendo ajudar também com essa forma do dinheiro. Só que a gente vê com outras crianças ali, a gente tem esses polos do que a gente tem dessa possibilidade de ascensão. Nós temos tanto a Carolina, que não tem a possibilidade de estudar e que ela fazendo os afazeres domésticos é nada mais do que o esperado dela, como o Maneco, que também que é uma criança que ela perdeu total perspectiva de poder conseguir sair daquele cortiço, e a Lucinda, ela tem tudo e muito mais do que muitas crianças jamais vão poder querer sonhar de poderem ter. Então esse retrato do que a gente tem dessas crianças, que inclusive nesse mesmo período, se a gente for pegar estatísticas do IBGE, que a gente tem mais de 12 milhões, quase 15 milhões de crianças que não participam na escola e que não tinham essa possibilidade, a gente poder falar que hoje em dia mesmo que a gente tem até crianças que não vão na escola, ou até mesmo que tem uma dificuldade de poder ir, porque mesmo que depois foi para a escola, ainda precisa depois ir para casa, trabalhar, ou se não ajudar em casa, uma realidade de que a gente não tem muito diferente. Então é perceber que uma das únicas possibilidades que a gente tem nessa obra, a gente poder ter a liberação da Marta, da gente ter essa ascensão social, dessa melhora da sua vida, é por conta do estudo. Mais pra frente do livro, a gente vai poder perceber depois, que inclusive é citado nesse artigo, a sua outra realização, ascensão social, não vai ser apenas pelo estudo e pelo dinheiro, mas também pelo casamento. Agora, por que a gente conhece O Cortiço de Aloysio Azevedo e a gente não conhece Memórias de Marta de Júlia Lopes de Almeida? Eu acho que existe uma questão do que a gente precisa entender, de que existe um apagamento proposital das mulheres da literatura brasileira, não porque existe uma coisa de que mulher não sabe escrever, ou também porque existe uma falta de qualidade, o que também existe, mas a gente pode perceber que nas escritas que temos na época, como por exemplo Júlia Lopes de Almeida, em comparação com Aloysio Azevedo, assim como poderíamos também citar outros escritores, até mesmo com outras escritoras, como a gente teria talvez com Nízia Floresta, com Narcisa Amália, quando a gente poderia até comparar com José de Alencar e Machado de Assis, a gente percebe que as críticas que existem das mulheres são muito mais apontando sobre o problema e também trazendo uma solução. Então é como se a gente pudesse perceber que quando a gente vai analisar, quando a gente tem a obra de Machado de Assis em comparação do que a gente teria com, por exemplo, com Nízia Floresta, a gente perceber que a Nízia Floresta, em Opúsculo Humanitário, traz um problema de como existe uma educação em defasagem para as mulheres e como trazer uma educação melhor, enquanto quando a gente vai comparar Machado de Assis e José de Alencar, quando eles falam da questão indígena, da questão dos negros, da questão dos escravos, eles mostram a situação e fica uma situação de que esse aqui é o problema, é assim a nossa vida. Em comparação, em contraste, a gente tem que Júlia Lopes de Almeida, assim como Narcisa Amália e também Nízia Floresta, mostram um panorama de uma situação de um Brasil ao qual é altamente moralista, tem um falso cristianismo e também uma hipocrisia, uma falta de caridade com a educação, que como a gente poderia trocar esses problemas. Como a gente está vendo agora em Memórias de Marta, a gente percebe que o problema do cortiço é uma situação não somente do que a gente tem das pessoas escolherem estar ali, mas tanto do que a gente tem do problema da economia e da classe social e também da educação, como também a gente tem uma percepção de que as personagens querem ter uma vida melhor, mas é muito difícil conseguir superar toda essa condição social. Enquanto no Cortiço de Aloysio Azevedo, a gente percebe que está fazendo mais uma análise do lugar do que por que as pessoas acabaram parando por ali? Fica então essa sensação de que Memórias de Marta tem uma sensação muito mais de trazer uma solução e trazer um cenário de que poderia mudar, enquanto em Aloysio Azevedo no Cortiço fica mais aquela coisa de, olha lá, ó como é esse o lugar, não tem solução. E aí fica muito mais fácil para os leitores de que terem uma obra e fazer simplesmente nada e falar que essa é a vida, do que realmente tentar mudar alguma coisa e apagar essas mulheres de forma proposital. No capítulo 4, nós temos um pouco da análise do Cortiço. Nós temos que uma das situações do que vai se explicar, então, do porquê que a Marta continua morando por ali, mesmo do que a gente tem tanto de sua mãe trabalhando por muito tempo e ela também conseguindo agora um pouco de dinheiro por estar ajudando agora nas aulas, tem de que ali era um dos cortiços mais pacatos que existem na região, um português dono que mora ali perto e que tem também essa gabagem de se ele falar que ele consegue escolher a dedo dos moradores. Mas o grande ponto é que todas as pessoas vão ali por conta do preço e que realmente uma vai se amontoando em cima da outra. Ela até mesmo tenta passar o maior tempo possível para ela não voltar pro cortiço e até mesmo o português tenta chamar aquela parte de avenida em vez de cortiço para soar um pouco mais chique. Existe uma das coisas também que chamou a atenção, é de que ele também tinha trazido alguns quitandeiros para poder vender frutas por ali, até mesmo ele montou alguns lugares para poder lavar roupa. Ele
que não tinha aumentado o aluguel e também não foi esse um dos motivos que fez com que Marta mãe e Marta filha continuassem por ali. Era que não tinha aumentado o aluguel e também elas não tinham nem outro lugar para poder continuar ou para poder morar depois dali, porque o preço era um preço acessível para elas e elas também não conseguiam ir para outro lugar. A gente vai ter então a narração de alguns dos moradores dali pra gente poder ter essa noção do cortiço, de que a gente vai perceber que tudo existe, de que se a gente fosse colocar isso em qualquer cenário, é realmente muito difícil as pessoas poderem ter qualquer tipo de esperança de poder conseguir ter uma vida mais pacata, uma vida melhor, mesmo que exista agora essas intervenções do dono do cortiço, que ele colocou os quitandeiros e também as pessoas pra poder conseguir também lavar roupa agora com as novas lavaderias. A gente vai ter a Eulália, que ela é uma outra moradora que mora perto da Ilhoa e sempre vivia cantando músicas africanas e também falando vários palavrões e sempre voltava com muita cachaça e bebendo e fedendo cachaça, enquanto as pessoas assobiavam, cantavam canções e ela ia fazendo também algumas danças. Em alguns dias que ela ia muito roxa depois de receber muitas pancadas e pedir trabalho para Marta, a qual ela dava, aconselhava para que ela continuasse no trabalho, mas não tinha jeito, ela sempre voltava a querer beber. Nós vamos ter também outros dois moradores, que vão ser dois portugueses que também trabalhavam em fábricas, então eles fechavam até a porta para poder não dividir a comida. E a gente vai ter também esse tio Bernardo, que era, como dizia também no próprio texto, o tio Bernardo, o idiota velho que o carroceiro sustentava e a quem todos davam os magríssimos sobejos. Ele era altamente explorado e inclusive teve uma das cenas que também marcou muito a presença do tio Bernardo, que era quando tinha de dois tiroleses. A gente vai ter então o Túlio e o Giovanni, que eram pessoas muito calmas, que também, apesar de um dia ter tentado roubar uma mulher paraguaia, tinha sempre o Giovanni tentando acalmar o Túlio para que eles continuassem trabalhando. Em um dos dias, a gente vai ter que o tio Bernardo vivencia um crime que aconteceu ali no cortiço, o qual que o Giovanni matou o Túlio. Então, o Giovanni era uma pessoa que era sempre muito incontrolável e o Túlio sempre dizia para poder ter calma, para poder ir trabalhar, só que em um dos dias a gente vai ter então que o Giovanni vai matar o Túlio durante o seu sono. Levou todo o dinheiro e o tio Bernardo tinha vivenciado toda aquela cena. Logicamente que a gente não tem que a narradora vai ver por muito tempo aquele corpo que estava lá, porque a porta do cortiço estava aberta e também estava com o olho esbugalhado, porque a mãe também vai apressar para poder ir para a escola, mas foi o suficiente para poder marcar ela por muito tempo. Como também a gente vai ter que a Marta filha era uma criança, ela vai ter muito medo de toda a situação do que está passando e ela vai querer perguntar se elas estavam seguras ali, porque ela tinha medo de, enquanto ela ia dormir, de uma pessoa querer matar ela. A Marta mãe vai dar risada falando que elas eram muito pobres e mal tinham dinheiro, então não teria nem como, se elas morressem, a pessoa ter algum tipo de lucro por ter a morte das duas. Um dos dias ela também vai sonhar enquanto vê uma saia, achando que era o Giovanni para matar elas e sai correndo pedindo para a mãe para poder ter um pouco de colo. Os dias vão passando, o medo vai diminuindo, ela também vai emagrecendo e enquanto estão trabalhando, a mãe para poder começar a olhar um pouco para Marta filha, falando o quanto lembrava do pai dela. Parecia até mesmo que ela queria falar dos mortos e foi aproveitando a situação para poder perguntar do pai, para poder perguntar do casamento. Ela fala que no começo foi muito difícil porque os dois eram pobres e se conheceram numa festa. Eles mal tinham dinheiro para poder pagar o dote. O dote é uma forma de financiamento que a gente vai ter de dinheiro para as pessoas da família quando vão pagar. Então, essa é a questão que a gente vai ter do século passado. O casamento era uma forma de você ter praticamente uma status social econômico. Essa forma de pagamento do casamento fazia com que as duas famílias tivessem uma estabilidade financeira e esse dote era uma forma de mostrar que haveria essa estabilidade financeira também, porque poderiam conseguir comprar uma casa, poderiam conseguir comprar um comércio ou reinvestir esse dinheiro. Então, muitas das vezes a gente está relacionado com o século passado a gente ter que o casamento é uma forma de um investimento, que esse investimento vai ter que gerar mais dinheiro com aquilo que foi trazido do casamento. Então, duas pessoas pobres casando só continuariam pobres porque não teriam como ela conseguir escalar nessa forma financeira. Além disso, o pai também era muito viciado em jogar cartas e fazer com que frequentemente elas perdessem dinheiro. Apesar da morte da mãe do pai ter abalado muito ele e esse vício, quando a filha nasceu, que era a Marta filha, fez com que ele decidisse ser caixeiro viajante, mesmo que ele não saísse muito desse vício do jogo de cartas. A gente vai ter que um dos dias ele é assaltado enquanto ele está viajando, então um caixeiro viajante é uma pessoa que leva muitos dos itens para poder conseguir e vender essas coisas, é como se fosse uma revenda online, só que de forma
física, então a pessoa leva os produtos para poder vender de porta em porta e ele foi assaltado. Só que a empresa vai culpar ele, fazendo com que ele precisasse pagar, e ele inclusive teve o seu suicídio, que foi uma forma de fazer com que ele não precisasse pagar. É por isso que a gente tem aquela cena inicial daquela pessoa zangada, tirando os objetos da casa, que era justamente essa companhia pegando os itens da casa para poder conseguir compensar o que havia de ter que ser pago. A gente tem que também aí a Marta vai falar que foi pela primeira vez que a mãe chorou pela morte do pai. E aí perguntou como que levaram a morte do pai na empresa e falaram que nessa empresa do Braga e Torres, que foi a culpa do próprio pai. E apesar dessa companhia ter culpado o pai, fizeram com que quem tivesse a maior punição fosse realmente essa viúva, porque não poderia fazer com que ela vivesse ainda na mesma classe social, uma pessoa que era um ladrão. E até pareceu que aqueles barulhos do cortiço que viviam sempre incessantes e que nunca havia silêncio, deram lugar para uma brisa enquanto as duas conversavam. No capítulo 5, vamos ter que os dias vão passando e os meses vão passando, e cada vez mais a Marta filha vai ficando irritadiça e cada vez mais magra, porque não por conta de algum tipo de pressão, mas realmente de que ela estava se esforçando cada vez mais para poder estudar e continuar com esse cargo de professora, até porque ela não estava naquele cargo porque ela era mais inteligente ou porque ela tinha um dote natural, mas porque de fato ela tinha que se esforçar e ela só tinha essa opção para poder sair do cortiço. Por conta disso, ela também deixou de ir para casa da Ilhoa para poder conseguir ir vivenciar com as crianças, e também a visão do Maneco cada vez mais deteriorando-se, cada vez mais tremendo e cada vez mais perto da morte por conta do vício, tanto do cigarro quanto pior ainda por conta da cerveja, fazia com que ela não quisesse ir para aquela casa de fato. A gente vai ter que um dos dias ela tá indo para sua própria casa e ela percebe também que praticamente num sábado tinha algumas luzes acesas ali no quarto da casa da Rita. Ela não relacionou muito bem, mas no dia seguinte, de uma manhã de domingo, passou-se então um caixão para poder ir na casa. Ela obviamente foi até ali. A Rita estava assistindo tudo com os olhos bem abertos. A Carolina, com as pernas bem inchadas, continuava trabalhando e tirando algumas roupas do caixão. E ali jazia então o Maneco morto e pálido. De uma forma que até mesmo isso irritava a Marta filha, porque a todo momento parecia que a morte estava à espreita dela. Então ela pensava tanto nisso por conta de que ela tinha suas doenças, de que ela também vivia magra, que tinha que ter algum tipo de alimentação. Então era sempre uma coisa de que ela sempre estava em estado de emergência, de que ela ia morrer a qualquer momento. Então aquela cena de ver o Maneco morto foi algo que deixou ela mais impactada ainda. Então a gente tira essa parte do que ela está como próxima da morte, com o Maneco ali morto na sua frente. A gente tem uma cena bem forte e bem até um pouco detalhada aí, que também até machuca de ler, de como que a gente vai ter essa morte também, de que há muito tempo ele não saía da cama, ficava tremendo muito, e até mesmo que ele tinha morrido durante aquela madrugada. Em uma cena bem triste, vamos ter que a Rita beija ela na bochecha, a Carolina vai beijar ele na boca enquanto estava chorando muito, o Joaquim vai abençoar o filho e a Elioa segura ele no colo como se ainda fosse um bebê chorando, e a própria Marta filha, comovida com toda aquela cena, foi para casa correndo e praticamente quase chorando também. No dia seguinte, não sabe-se muito bem se ela estava ainda muito comovida com o que ela tinha vivenciado, ou se não, com a notícia de que ela finalmente receberia salário. Então a gente tinha toda essa organização para que ela pudesse continuar trabalhando, para que ela pudesse continuar como assistente de professora. Aquilo era uma passagem para poder ver se ela conseguiria receber algum dinheiro. A partir daquele outro dia, que teremos nessa segunda-feira, então ela começa a receber um ordenado, que é como se fosse um salário. A partir daí, então, a cabeça dela vai em parafuso e ela não consegue nem sequer prestar atenção na aula direito. E para piorar, ela querendo ir contar a notícia para sua mãe, então a filha dos portugueses que esqueceram de buscar ela, e parecia que o relógio ia cada vez mais devagar e esqueceram a criança ali de propósito. Ela tinha que esperar porque, como era parte dela ser uma assistente de professora, tinha que esperar todas as crianças irem embora com os pais. Quando deram 4 horas, então o irmão que ia buscar essas meninas, que era um filho de carpinteiro, apareceu e ela saiu correndo para poder contar a notícia para a mãe, que poderia agora utilizar o ordenado para poder conseguir pagar um aluguel, até mesmo de um chalezinho que tinham visto perto da escola. O problema é que depois que elas analisaram, o aluguel ia consumir todo o ordenado. Então não se sabia muito bem se seria uma ideia inteligente, porque não seria um dinheiro que elas conseguiriam sequer saber se todo mês poderiam conseguir comprar comida. Então talvez fosse melhor continuar no cortiço,
poder conseguir manter aquele tipo de renda, para poder conseguir no futuro ter um dinheiro mais para poder conseguir utilizar, mas sempre em mente de poder alugar aquele chalezinho perto da escola. Num dos dias, ela percebe que enquanto ela está dando algumas aulas de física, tem um bom moço que fica vigiando ela e parece que meio que interessado nela. O problema é que a Marta filha nem sabia do que as meninas estavam comentando daquele moço que ficava vigiando ela, porque parecia que apesar de ficar perseguindo ela e ficar vigiando ela enquanto ela dava aula ou voltava para casa, um dos dias, enquanto estava com a professora, de novo esse menino apareceu e ela ia caminhando. Só que aí ela lembrou que se ela continuasse sendo perseguida, ia finalmente mostrar o portão do cortiço que morava. A professora até pergunta o que aconteceu com ela até mesmo que dá uma resposta de por que ela diminuiu o passo, que era que ela estava com dor de cabeça. A professora fala para se agasalhar muito bem e ela entra no portão do cortiço. O moço até para e olha ali no portão do cortiço, mas depois nunca mais ela viu esse menino de novo. Depois de muitos anos, ela decidiu até mesmo tentar entender aquela situação, porque depois dessa cena, ela fez a decisão de alugar o que ela mesmo narra como pequeno chalé cor de pérola, de venezianas verdes e lambrequins de madeira a guarnecer o beiral do telhado, para poder fazer com que, no próxima chance que ela tivesse de poder encantar um menino, de que não fosse o problema do lugar que ela mora para poder conseguir ter um caso. Mas depois de muito tempo, quando ela estava escrevendo o livro, já então a partir dos seus 30 anos, 35 anos, ela entendeu que, na verdade, aquele menino não estava perseguindo ela, mas estava perseguindo a professora. E eu acho que é tão importante a gente poder analisar essa parte do que temos como o local do cortiço, ele é importante para a gente poder perceber ou como que a gente tem um uso diferente até mesmo do que o Aloysio Azevedo faz, que é quando a gente vai ver o artigo científico de Cortiço em Cortiço, Mulher e Espaço na obra Memórias de Marta de Júlia Lopes de Almeida, de Jéssica Sabrini Pinheiro, é analisar de como que a gente tem essa parte da educação e a parte do local com uma forma diferente do que a gente tem arquitetado em Aloysio Azevedo. Quando a gente vai ver o Aloysio Azevedo, nós temos que o coletivo ele é muito mais importante para a gente poder fazer análise das personagens. De contrapartida, nós temos como que ali o cortiço é um espaço limitador dos indivíduos. Então nós temos que não é a parte do coletivo de que o cortiço ele é um organismo vivo, complexo, que ele é feito para poder fazer com que todos eles se unifiquem. Nós temos por um outro ponto que nós estamos colocando ali as particularidades de cada uma das personagens, mostrando para elas como elas chegaram, por que elas chegaram e por que elas não conseguem sair daquele cortiço. O que é diferente do que a gente tem no Cortiço Aloysio Azevedo, que aquelas personagens parecem que elas nascem, vivem e morrem no cortiço sem ter uma evolução, ou se não até mesmo de uma forma meio que estereotipada. Nós temos até mesmo que talvez misture-se um pouco com o que acontece com a vida real com a Júlia Lopes de Almeida, ou seja, rejeitada de ir na Academia Brasileira de Letras, ela ser praticamente uma escritora com muito talento, mas ela ser limitada porque as pessoas observam ela como mulher. Então a gente tem aqui mostrando como que a gente tem do lado humano e também do lado do que a gente percebe desse desenvolvimento da personagem, de como que é a mulher nesse período do que temos, até mesmo com a escritura do naturalismo e até perceber como que a gente tem uma escritora que quantas coisas a gente consegue achar na escrita dela que a gente nem sequer fazia ideia de que existiam tanto tempo atrás. Ou seja, de uma escritora falando de uma mulher e inclusive a narradora é uma mulher. Para pensar, desde quando você estudou o realismo e o naturalismo, quantas obras você consegue lembrar que existia uma protagonista mulher ou até mesmo uma narradora mulher? No capítulo 6 vamos ter então uma mudança de local. Então, anteriormente nós tínhamos como elas morando no Cortiço São Cristóvão, se eu não me engano. Aí a gente vai ter também, que até chamava Avenida, então acho que muito provavelmente se chamava Avenida São Cristóvão. Agora vamos ter então elas morando no chalezinho. Não fica muito claro se é o mesmo chalezinho que elas estavam namorando ou se é um novo chalezinho, mas vamos ter uma mudança de que não é que o trabalho das duas diminuiu, elas continuam fazendo o mesmo afinco, então a mãe continuando com a mesma carga de trabalho de lavadeira, assim como também a Marta filha continuando estudando e ainda se esforçando, porque até mesmo por conta do comentário da professora de que falando que ela tinha talento, o que na verdade a própria narradora pensa é que ela tinha muita boa vontade de estudar. Nós vamos ter então que, apesar dessa carga de trabalho, o ar era muito melhor de se respirar e também de conseguir
ter a sua própria vida. Nós vamos ter que na escola ela ganha o apelido de Santinha por conta de uma forma maliciosa dos outros alunos de poder chamar ela, porque ela era muito obediente, também ela era muito comportada e também ela trabalhava com muito afinco. Só que a Marta filha vai ignorar esses tipos de comentários porque ela precisa continuar trabalhando e se esforçando para poder ter o cargo de professora no futuro. Ela fica pensando por muito tempo naquele bom moço que tinha namorado ela, ainda de que no capítulo anterior nós tínhamos aquela passagem temporal de uma digressão do próprio narradora de que muito provavelmente ela estava apaixonada pela professora e não por ela, mas ela gostava dessa ideia do amor. Então o que representava, né? Essa hipótese de ser amada, essa possibilidade de ter esse sentimento recíproco, mesmo que ela mesma se considerasse muito feia. Então nós temos que uma das coisas que vai se destacar da Marta filha é a consciência ou talvez o exagero ou até mesmo uma preocupação própria de que ela não era uma pessoa bonita ou até mesmo de um padrão de beleza da época. Ela mesma vai narrar que assim chegou aos seus 20 anos trabalhando muito, ou se não debruçada numa mesa com os estudos, ou se não debruçada na mesa costurando com a sua mãe. A mãe ia percebendo que os brilhos dos olhos da sua filha iam cada vez mais se apagando e um dia chegou a falar para a professora que ela tinha também muito esmero e muito valor, até porque com essa mesma professora que não só somente incentivou ela a poder se tornar professora, mas também de que foi com ela que ela aprendeu o abecedário. Então já era uma passagem de que tinha não somente de o trabalho profissional com ela, mas também agora das duas serem colegas de trabalho, fez com que ela ficasse muito energética e muito empolgada com esse convite de jantar. Vestiu o melhor vestido que ela poderia ter, colocou uma rosa fresca e a mãe, por não ter um vestido bom, falou que esperaria a filha na festa, então ficou ali onde só os criados conseguiriam poder observar a movimentação e falou para ela poder curtir a festa, que ela ficaria ali esperando ela retornar. Mais uma vez, por conta dela perceber que ela não participava daquele lugar, ela olha para todas aquelas moças bonitas e bem vestidas e também os rapazes bonitos e também bem vestidos, lembrou daquela cena do abismo que existia enquanto a Lucinda colocavam as duas uma na frente da outra do espelho para poderem ver como elas eram diferentes. Até mesmo a mobília daquela casa fazer com que ela se sentisse que ela não deveria estar ali ou que ela não pertencesse àquele lugar. Finalmente apareceu a dona da casa acompanhado de sua mestra. Na verdade, toda aquela festa era uma festa surpresa para o marido da professora, que era o Jerônimo de Andrade. Então as pessoas vão dançando, inclusive até mesmo a dona da casa puxa ela para poder ir para um salão maior, mesmo ela tentando resistir para que ela ficasse ali um pouco mais afastada das pessoas. Ela até é levada para poder dançar, sendo que ela não queria dançar, e o rapaz também fazia de mau grado de poder levar ela para dançar. Ela tropeçava, errava o passo, e quando finalmente acabou a música, ela saiu de perto e começaram a servir chá na festa. Ela viu alguns biscoitos e guardou inclusive na sua bolsa para poder levar para sua mãe, e percebeu que alguns rapazes e algumas moças de uma outra mesa percebiam que ela estava guardando, olhavam com desaprovação ela guardando aqueles biscoitos. E quando ouviu de um casal de idosos contando que horas já eram, e ela falava que era 2 horas da manhã, sendo que sua mãe estava esperando lá às 11 horas da noite para poder ir embora. Nessa correria de tentar achar a dona da casa, ela foi embora mesmo sem se despedir e tentou achar onde estava sua mãe, pensando que ela já teria ido para casa, só que infelizmente ela ainda estava ali esperando ela no sereno e no frio. Ela vai então abraçar a mãe e depois perguntar para ela por que esperou tanto tempo, falou que mesmo que tivesse esperado mais algumas horas a mais, se ela tivesse se divertido, valeria a pena. Enquanto as duas se arrumavam para poder conseguir dormir, ela ia contando então de como que foi a festa, de tudo que tinha visto, e no dia seguinte foi se desculpar com a sua mestra que tem ido embora tão rápido. Até mesmo ela pergunta se ela tinha se divertido e ela percebeu que não tinha feito falta para a professora e ela tivesse saído dali. Ela até mesmo conclui o pensamento falando que foi ali que nasceu para poder fazer os seus afazeres. Não era para se socializar, não era para casar, não era nem para dançar. Era para trabalhar na escola. Então, só pra gente poder perceber como que funciona essa organização dela saber que ela está se sentindo deslocada, vamos ver aqui o que a gente tem mais ou menos da metade pro final do capítulo 6, que é quando a gente tem essa dança e depois ela se desculpando pra professora. Organizaram os lanceiros e faltava numa roda um par. A dona da casa lembrou-se de mim e veio buscar-me, apresentando-me a um velho conselheiro que fora roubar a mesa do jogo. Estremeci de medo, disse-lhe que não sabia, que não podia, que me achava doente. Não faz mal, estamos em família. O conselheiro terá a bondade de guiá-la, mas não temos mais. Vai lá, é preciso que dance. Uma vez, é a primeira. O conselheiro tinha um sorriso amarelo, frio, embirrativo. Não estava disposto, resolvera-se a dançar por obedecer à intimação. Rompeu a música. Fui.
como para um sacrifício, para o meio da sala. Experimentavam um mal-estar terrível, percorriam-me a espinha uns arrepios de frio prenunciadores de febre. O vis-à-vis sorriam-se com discrição. Eu empalidecia e corava simultaneamente. O conselheiro dançava evidentemente aborrecido. A minha tortura prolongou-se cada vez mais à proporção que se complicava o desenho intricado da quadrilha. Querendo ir para a esquerda, ia para a direita, voltava-me indecisa e reparava que se riam dos meus enganos, de minha desastrosa gaucherie. Logo que vibrou o último acorde, levou-me o conselheiro quase apressadamente para a primeira cadeira vazia que viu e sumiu-se no longo corredor, em direção à saleta do jogo. Serviram o chá. Tirei de uma bandeja de doces umas pastilhas enfeitadas e guardei na algibeira para levá-las à minha mãe. Quando levantei a cabeça, notei que uns rapazes me olhavam desdenhosamente, sorrindo do meu movimento. Baixei os olhos. Compreendo que praticaram uma grande asneira, já então irremediável. Nisso, ouvi uma senhora idosa perguntar distraidamente ao marido: "Que horas são?" "2", respondeu ele com todo descaso e serenidade. Estremeci. 2 horas e minha mãe esperava-me às 11. Levantei-me, procurei em vão a dona da casa. Atravessei o salão e desci rapidamente a escada. Atrás de mim ficava uma multidão alegre. Os risos, as flores, as luzes, tudo que por efêmero encanta a mocidade. Sentada em um banco do vestíbulo, em volta de um chale preto de franja rala, minha mãe esperava-me, curvada e fria, olhando para o chão. Bati-lhe no ombro, beijei-a na face, pedindo-lhe perdão pela demora. "Não faz mal", respondeu-me, contanto que tenhas te divertido. Em casa contei-lhe tudo. Ela me ouviu, ajudando-me a despir-me, e deitou-se tranquila ao meu lado. No outro dia, era eu, como sempre, a primeira a entrar na aula. Logo que a professora chegou, pedi-lhe, envergonhada, desculpa de ter saído na sua festa, na véspera, sem me despedir, e contei-lhe tudo. Ela sorriu e perguntou se eu tinha me divertido, mostrando não ter notado a minha falta, nem mesmo ter dado pela minha ausência. Aquilo me desapontou. Voltei para o meu trabalho dizendo de mim para mim. Decididamente, foi só para isso que eu nasci. Uma parte que a gente consegue perceber é que quando a gente fala da sociedade brasileira, nós temos essa situação de quando a gente tem dos lugares de pertencimento. Então a gente pode perceber que mesmo que ela tenha ido a caráter, que ela foi lá convidada, a gente percebe que muitas das vezes nós temos essa imposição de locais que a gente se sente bem-vindo ou que a gente se sente intimidado. Assim como nós temos essas imposições sociais. Talvez um dos cenários mais comuns que a gente perceba seja o do Rio de Janeiro, dessa situação que a gente tem de que eu pertenço aqui, você pertence em outro lugar e nós não somos a mesma pessoa. Isso é muito visível quando a gente tem talvez situações não somente sociais, mas como também até mesmo de comportamento. Então perceba, ela não sabe dançar e ela vira motivo de piada porque ela não sabe dançar, sendo que isso não é uma situação do que vai fazer com que ela tenha algum tipo de situação que seja pior. Então assim, é por ela não saber dançar que ela não pertence ali. E isso faz com que a gente até perceba como a gente tem essa imposição com muitos jovens, como por exemplo, de ter que ir em festa e jovem não gosta de ir pra festa, ou ele ter que ir pra igreja e ele não quer ir pra igreja, ou até mesmo de ele participar de grupos de amigos, mesmo que ele não queira participar de grupos de amigos, mas ele sabe que é muito pior se ele não participar daquilo. Então, o ser humano é um ser social, mas a gente percebe que isso no Brasil escala-se até como formas de a gente ter status social e também da gente ter dinheiro. Então, até de que ela se sente muito mal porque ela não sente falta, mas não é uma coisa individual. Talvez a professora nem sentiu a falta dela porque ela estava pensando em qualquer outra coisa, ou ela não quis dizer aquilo. Mas a gente tem, então, essa organização social de pertencimento tão comum do naturalismo, que é os lugares sociais influenciam as pessoas. No capítulo 7, nós vamos ter então mais uma vez a continuação então desse pensamento dela, de como ela lembrava daquela festa, que ela gostou daquela sensação de estar no lugar, de ver as pessoas, de também, até que mesmo todas elas estivessem felizes, mas que ela não tivesse aquele espaço de tempo para poder conseguir perceber por que ela se sentia tão incomodada. Então a gente vai ter que chega assim então as férias, e logo com isso chega uma febre, chega também um cansaço, algumas vertigens, e aí ela vai então consultar o médico. Não é incomum que em situações de trabalho, quando você vai chegando perto das férias, você tenha realmente um cansaço muito maior e até mesmo você fique doente, porque o seu corpo ele sai daquele estado de alerta e ele se dá praticamente uma licença para poder ficar doente. A gente vai ter que o médico ele vai dar uma pesquisada, então ele vai analisar ela
e ele solta, sem ela saber que primeiro ele solta como uma piada, que falou que ela precisava casar. Ela achava tudo aquilo como se fosse um histerismo, como se tivesse praticamente com que ela tivesse ficado louca com o que ela estava ouvindo do médico. Ele ainda tenta meio que contornar a situação, falando que se ela fosse fazer uma viagem ou ela simplesmente descansar, se fosse ver um ar novo, também poderia ser uma boa solução. E a mãe fica muito preocupada ouvindo tudo aquilo. E ela vai em lágrimas pedir para a sua mestra que ela pudesse também fazer alguma coisa. Isso meio que coincidiu de que ela também iria fazer uma viagem para Palmeiras da Serra, no Rio de Janeiro. A mãe vai pedir um dinheiro adiantado de um dos fregueses antigos, que também vai se tornar uma personagem importante posteriormente, que é o Miranda, vai consertar algumas roupas e também vai pagar a sua passagem para que ela possa ir. Na partida da viagem, vamos ter que é muito difícil de que as duas consigam se separar, porque ela vai chorar muito, até porque foi a sua primeira viagem em um dos poucos momentos que passaria tanto tempo sem a sua mãe ao seu lado. Mesmo que ela não tivesse achado a ideia boa e que ela não quisesse estar por ali, ela foi aproveitando toda a situação, até mesmo que elas foram de trem e também até alguns estrangeiros foram também conversar com elas para poder guiar eles até a casa. Ela foi vendo toda aquela natureza, então ela tinha uma natureza que ia vendo durante a viagem, assim como também por ali ela passou por muito tempo perto da natureza, então tinha que o dono da casa gostava de caçar, essa mulher a qual ia acompanhando e ia gostando bastante de fazer leituras, enquanto a própria Marta ia escrevendo para sua mãe. E assim se passavam as tardes, com leitura, com escrita, ouvindo a natureza crescer, eventualmente às vezes até colhendo algumas flores, às vezes colhendo alguns frutos. Em um dos passeios que elas continuavam, elas deram de frente com uma outra pessoa que reconhecia a mestra. Então, pela primeira vez, a gente tem a informação de que a mestra de Marta se chama Dona Aninha. Nós temos que vai ser o seu primo, que é o Luiz. Ele é um estudante de medicina, que também ela vai descrever ele com um rapaz que tem até os seus bigodes castanhos, rosto oval, grande bigode castanho, olhos maliciosos e ternos a um só tempo, cabelo ondeado e sedoso, mãos finas, esguias e brancas. Como que vai ter até mesmo parecido com esse menino de 3 anos atrás, ao qual ela tinha se apaixonado, que foi perseguir ela na escola, que ela depois achou que era a professora, que na verdade é ao qual ele estava apaixonado, e depois combinaram de os dois irem almoçar. A dona Aninha fala para ele poder ir até a casa. No dia seguinte, obviamente, ele se atrasa, reclamando, falando que ele era estudante de medicina. O almoço foi muito feliz com o seu espírito, porque ele contava várias histórias, falava muitas outras coisas, até mesmo um cenário que ele diria, se ele tivesse muito dinheiro, o que ele faria? Então ele faria com que as pessoas fossem felizes, faria então obras de arte, faria com que as pessoas pudessem estudar, pudessem conhecer música, de muitas coisas, até que mesmo foi perguntando para cada um da mesa o que fariam com muito dinheiro. Até mesmo foi de uma forma engraçada, porque enquanto ele queria que se tivesse festa, com que se tivesse teatro, com que se tivesse muita agitação, o dono falou que ele simplesmente queria sossego e paz. Nada de festa, ele queria a mesa farta, a espingarda cheia e isso bastava. Por conta disso, até a Marta nunca pensou o que ela faria com o dinheiro e ela respondeu muito brevemente o que ela queria. E nisso o Luiz vai olhando para ela com muito charme e olhando para ela ternamente. Enquanto isso, no final, os dois vão andando de braços dados e aí começa então a se passar alguns pensamentos de que a sua própria mãe gostaria de ver aquela cena de o Luiz ser o marido de Marta Filha. Agora, por que o gênero memória é tão importante para a obra? É muito comum que a gente, quando faça leitura de obras, principalmente para poder fazer de vestibular ou até mesmo para poder estudar, a gente esteja acostumado com 3 grandes gêneros, que vão ser o conto, a novela e o romance. O romance, ele tem aquela coisa de ele ser muito bem detalhado, ele ser inclusive uma das questões do que a gente tem de muitos autores, ser o máximo que existe da descrição e também da habilidade de um escritor ou de uma escritora. A novela que vai fazer como se fosse uma forma mais enxuta, com que coloca-se até mesmo com que essa obra, muitas das vezes, seja também denominada como uma novela, e o conto que ele ganha pela brevidade e ele também ganha por nocaute, até mesmo há uma história que é uma comparação de que o conto ganha por nocaute e o romance ganha por pontos. Nós vamos ter que memória é uma parte interessante da gente fazer com que a gente tenha um distanciamento temporal. Então, por parte de que a gente tem que Marta pode ser tanto porque a gente denomine como o nome da mãe, como o nome da filha, nós temos essas memórias que são compartilhadas. É muito curioso perceber que essa história entre mãe e filha começa por justamente a ausência do pai. Então nós podemos perceber que tudo isso está se falando de uma sociedade ao qual não há um pai presente. Quais são as implicações sociais? Quais são as implicações financeiras? E quais são as complicações educacionais e até mesmo do futuro? Nós podemos perceber que, mesmo que seja a ausência de uma figura paterna ao qual
perdia dinheiro, não tinha uma ascensão social, fazia isso com que ainda se tivesse uma estabilidade, mesmo agora as duas trabalhando, anteriormente com um pai era muito mais fácil. Então é perceber que essa memória traz tanto uma parte de uma racionalidade, uma narradora que ela é muito mais velha e ela consegue perceber as diferenças na sociedade com as emoções de uma criança e um adolescente, um adulto em formação que não poderia perceber na época o que realmente estava acontecendo. Então a gente tem esse misto de uma racionalidade de uma pessoa mais adulta, mais passado o tempo, e outra que estava na flor do momento. No capítulo 8, nós vamos ter que Marta, a narradora, que inclusive também é a Marta filha, ela está realmente apaixonadinha pelo Luiz. Então vai falar mesmo até de uma forma que, agora com ela escrevendo a história, ela dá risada dessa situação ao qual ela se encontra, dessa narração, falando que recebia poemas, que recebia flores, que ficava empolgada com as visitas. Inclusive vai tratar de um episódio muito específico, ao qual os três, Dona Aninha, Luiz e ela, estavam passeando e começou a cair uma chuva muito forte. O grande ponto é que a gente vai perceber qual que é a perspectiva de cada uma das pessoas. A Dona Aninha ia muito séria em encontrar o abrigo, o Luiz ia dando risada, enquanto a Marta estava apavorada de medo. Ela nunca lidou muito bem com tempestades, até porque quando morava no cortiço, a tempestade era sinal de que realmente iam ter problemas na casa, que também não ia conseguir se dormir, então ela ficava muito apavorada. Conseguiram achar o abrigo com um negro lenheiro, e enquanto ficavam ali esperando, passou-se um quarto de hora e apareceu ali uma loira, e inclusive ela vai descrever como nova, alta, bonita, rosto cor de leite e rosas, uma frescura encantadora emoldurado pelos anéis sedosos do cabelo loiro cinzento. E o Luiz vai ficar encantado com essa mulher. Quando a chuva deu um certo sossego, eles saíram da cabana e aí apareceu até um trovão, um estrondo muito forte, que fez com que a Marta gritasse e o Luiz abraçou e segurou ela, inclusive dando apoio até para que ela pudesse ir voltando até o hotel. Depois de uma noite, ela conseguiu se revigorar e descansar muito bem, e todo aquele pensamento que ela teve daquela norte-americana, que depois vai descobrir que ela vai ser uma estrangeira, passou-se com aqueles ciúmes que na verdade ela não conseguia muito bem articular o que era realmente o que ela estava sentindo, entre aquele misto de amor, de ciúmes e de inveja, e ela tem certeza que iria ver ele no outro dia. Enquanto estavam no almoço esperando para que ele aparecesse, aparece um criado dele falando que ele não apareceria até porque a mãe dele estava doente. Então continuaram pelo dia. Só que isso se passou também com que não visse mais ele, mas ela tinha certeza que ele apareceria pelo menos para se despedir na estação de trem. Aí que vem a surpresa. De uma forma meio que parece que fosse ironia, em um dia muito bonito e muito romântico, os pássaros cantando, as flores broxando, a gente vai ver então aquela cena quase como se fosse um retrato de que a Marta vê diretamente a norte-americana com que tenha o braço envolvido pelo Luiz, com os dois conversando. Por ela ainda estar nos seus estudos de inglês, ela entendeu algumas poucas palavras, mas conseguiu fazer com que tivesse a interpretação de que o Luiz e essa norte-americana estavam trocando palavras de amor. Um perguntando se amava o outro e o outro falando que amava entre si. Aí a gente vai ter até mesmo essa frustração dela falando: passei indiferente pelos chuveiros de flores douradas, vaporosas que pendiam dos galhos musgosos das árvores folhudas e deixei-me cair quase desfalecida num combrosito gramado à beira de estrada. Então todo dia muito apaixonado e ela justamente passando por aquilo como se não quisesse reagir também. A Dona Aninha ficou realmente preocupada com essa reação e como pudesse ter acontecido especificamente algo com a Marta. Ela vai falar que ela tinha ouvido uma conversa entre alguns ingleses e aí também a mestra vai fazer essa tradução falando que estavam conversando com outro e deixa ser assim por mesmo que era uma conversa de ingleses. No que retornou, a Marta vai vendo todo aquele cenário com o qual tinha passeado muitas vezes com o Luiz, que era muito romântico, achando com que o sentimento dela ficasse tudo por ali mesmo. Ela retorna e fala com sua mãe, sempre tentando evitar falar realmente do Luiz. Ela tinha realmente engordado um pouco e estava parecendo até mais feliz, ao contrário de que sua mãe parecia cada vez mais magra e mais triste. Inclusive, ela vai adicionar uma informação de que o Miranda, aquele mesmo cara que tinha também feito o empréstimo do dinheiro, ele também
também estava lendo as cartas e tinha muito interesse pela Marta filha. No fim de uma semana, as aulas retornaram. No capítulo 9, vamos ter que essa frustração amorosa do que a gente tem da Marta filha com o Luiz vai fazer com que tire todo o que tinha realmente esse desejo e essa vontade de viver dela. Ela mesma vai citar que ela tornou-se excessivamente nervosa, passava uma outra vez horas em silêncio, a mínima coisa me impacientava, tinha o gênio irregular e frenético. Teve até mesmo em uma das noites que ela acordou muito apavorada, a mãe foi tentar salvar ela e também trazer um pouco de sossego, e ela respondeu de forma muito ríspida que assustou a mãe. Inclusive o médico continuava falando que ela precisava de passeios, que ela precisava de sossego, só que isso não ajudava. A mãe, obviamente, começou a trabalhar cada vez mais com o medo de que ela ficasse doente, cada vez tivesse perder dinheiro, até porque no próprio trabalho ela também ia começando a ter algumas ondulações e alguns problemas. Então isso fazia com que até mesmo do dinheiro dela, do ordenado, viesse descontado por esses problemas emocionais e físicos que ela estava tendo. Em um dia de um dos passeios que ela tinha que ter, a mãe já estava arfando e cansada e resolveu ficar sentada um pouquinho enquanto ela continuava andando e a Marta filha chega até um local com gente pobre e algumas crianças brincando na rua na lama. De uma forma que trouxe uma certa melancolia e uma saudade de alguma coisa que ela não sabia citar exatamente o que era, ela via aquele sol se pondo e uma saudade de uma época que ela era criança e viu uma mulher muito elegante chegando por ali e repartindo dinheiro com as crianças. Quando voltou, aquela mesma mulher muito elegante chega perto dela e ela reconhece que não é nada mais nada menos do que a amiga de infância que ela tinha na escola, que era a Clara Silvestre. Em um silêncio, uma via a outra e a Marta tinha vontade de abraçar e parece que a Clara Silvestre não lembrava exatamente, sabia que ela era de alguma forma de que podia reconhecer ela, e elas tentam trocar algumas informações, aparecem até alguns rapazes em um dos carros, mas Clara Silvestre vai fazer uma frase que ela não entende muito bem, nem no momento e nem depois quando conta pra mãe, falando que era pra se despedir e que inclusive ela não merecia a amizade de que tinha de Marta. A Marta fica ali chorando sem entender exatamente o que ouviu. Ela vai contar pra mãe por esse episódio de que a Clara Silvestre tinha levado algum dinheiro porque tinha uma das crianças que tinha morrido, ao qual ela conhecia, e foi ajudar com um pouco de dinheiro porque estavam passando necessidade. Ela achou curiosa a situação ao qual ela tinha justamente a Marta filha uma certa carinho, um certo sentimento pela Clara Silvestre, que foi uma menina muito doce, muito gentil, ao qual ela mantinha uma amizade, mas ela que parecia agora, Clara Silvestre, feliz, bonita, parecia gente que era totalmente feliz, o que ela tinha inveja da Marta, que ao mesmo tempo que ela vai descrever quem valia nada era eu, sempre ignorada por toda a gente, sempre feia, o que me torturava, sempre envergonhado dos meus vestidos mal jeitos, meu calçado barato no meu modo esquerdo e retraído. Só que também tinha aquela coisa, mesmo assim, até mesmo no período da escola, a Clara sempre via a Marta com muita doçura. Logicamente que depois de analisar um certo período do que tem dessa narradora que está distanciada do tempo, essa neurose de ser pobre, de ser feia, foi se passando ao longo do tempo. Lógico que não totalmente, mas de uma forma com que ela foi aceitando esse fato. E ela vai trabalhar, logicamente que ela vai envelhecer, vai trabalhando, e por conta desse envelhecer, né, que a gente precisa entender que mais ou menos a gente está numa idade que ela já tá perto dos seus 22, 23, 24 anos. A gente não tá falando de uma pessoa já na meia-idade. Talvez na meia-idade quando a gente fala da narradora escrevendo, né? Não do que a gente tem da personagem ainda. Nós vamos perceber então que em um dos episódios a mestra vai trazer duas notícias. Sendo a primeira a que vai impactar muito mais e a segunda que vai trazer um pouco de relaxamento desse sentimento de ódio que ela tem da primeira notícia. A primeira notícia vai ser de que ela pergunta se ela lembra do Luiz, que passaram muito tempo já que eles não se viam, e falou que ele ia se casar, mas não ia se casar com aquela loira estadunidense que ela tinha visto, mas sim uma do que vai ter das sobrinhas da Aninha, que vai ser a filha de um paralítico. Isso vai trazer muita revolta nela, porque ela fica pensando, poxa, se até uma filha do paralítico vai casar e eu não, o que eu fiz para poder merecer tanto sofrimento? Depois, para poder focar um pouco em uma outra parte, porque ela estava se focando também para poder virar professora, ela fala que a Gazeta trouxe um concurso público para professores e faz com que então ela foque nesses estudos, e a própria Marta filha, por ódio e por revolta, coloca todas as suas energias
para poder estudar e passar nesse concurso. De fato, de tanto ter estudado, ou até parece que ela aliviou todo o ódio dela, ela foi para a prova muito sossegada, como nunca foi para qualquer outra situação. Só que a mãe ficava aflita, o que a Marta não ficava preocupada, até porque aquela notícia seria de fato que pelo salário que ela iria receber, se ela teria que continuar trabalhando por mais um ano ou não. Inclusive, a gente tem uma narração muito bonita por parte do que a gente tem desse amor de mãe pela Marta, que vai ser com dessa forma, com que orgulho eu penso na desvelada solicitude que tem, em geral, a mulher brasileira para o filho amado. Não o repudia nunca, trabalha ou morre por ele. Coração cheio de amor, perdoemos-lhe os erros da educação que lhe transmite e abençoemo-lo lá pelo que ama e pelo que padece. E só para a gente poder perceber, então, um pouco dessa turbilhão de sentimentos que a gente tem, então, do momento com que a gente tem, de uma racionalidade com que a gente tem do passar do tempo dessas memórias, vamos ver aqui, então, esse conflito que a gente vai ter entre emoção e razão, com que a gente tem aqui no meio do capítulo 9. Esse episódio simples fugitivo sugeriu-me uma multidão de ideias, umas dolorosas, outras nem sei como defini-las. Talvez que eu mesmo, sempre pobre, humilde, modesta, feia, invejasse aquele brilhantismo de Clara, aquelas joias, aquelas plumas, aquele aroma, aquela formosura, mas tinha ficado no meu ouvido a sua frase melancólica, eu não mereço nada, e dava-se por isso, em meu espírito, uma confusão indescritível de conjecturas. Desejaria penetrar o mistério daquela vida, saber como se pode parecer feliz, não o sendo. Para mim, clara mentira. Quem valia, nada era eu, sempre ignorada por toda a gente, sempre feia, o que me torturava sempre envergonhada dos meus vestidos mal ajeitados, do meu calçado barato, do meu modo esquerdo e retraído. Era sobre mim que todos os males caíam. As palavras saíam-me a custo da boca que eu presumia que toda a gente se ria dos meus gestos, da minha cara, da minha pobreza. Entretanto, Clara Silvestre olhara-me com doçura, com amizade, na meiguice dos vencidos bons, que não odeiam os vencedores da vida. A minha neurose, a minha dor de viver, de ser feia, de ser pobre, de ser triste, durou ainda muito tempo, e creio que não se extinguiu absolutamente. Chegou, porém, uma ocasião em que me senti mais calma e mais resoluta. Esforcei-me por estudar e distrair o espírito com isso. Devia, em breve, decidir-se a minha sorte como professora. Aproximava-se o tempo dos últimos exames. Envelheci, emagreci, trabalhei sobre posse, num grande esforço de memória, mas se o corpo descaía, a alma triunfava, e era esse todo o meu empenho. Eu quero que você perceba aqui que é aqui que vai se destacar uma das coisas mais importantes do gênero memória, que é essa profusão e como esses pequenos momentos tão importantes que a gente pode colocar, que, é simplesmente um encontro que ela teve com uma amiga de infância da escola, vai desencadear nela toda uma formação de pensamentos que ela vai levar até a fase adulta. É até talvez um pouco interessante a gente analisar, talvez, essas memórias como até uma novela de formação, né? Como se fosse um Bildungsroman. Então essa formação dessa mulher no cenário brasileiro, principalmente no sistema patriarcal, ao qual se coloca de que em si esse sentimento sendo se construído para que depois até mesmo ela consiga analisar e falar, poxa, aprendi muito com isso, ou eu ainda até hoje eu tenho esse sofrimento, para poder perceber que essa formação emocional, ela é muito importante. A gente tem os romances de formação e também as novelas de formação como instruções de como que a gente tem valores e também morais que são colocados para os jovens para que eles aprendam com o exemplo de uma narrativa. Aqui a gente percebe, por exemplo, com a própria Marta, de que apesar dos infortúnios, ela ainda continua estudando, continua se esforçando, sem realmente trazer o fato de que ela não desconsidera de que ela tem sim alguns problemas na vida e de fato ela tem o direito de ficar triste. Mas é importante perceber até mesmo esse conflito, né, de como a Clara, ela era uma pessoa que não merecia nada. Talvez ela sentisse esse sentimento de que não merecia nada porque em um sistema patriarcal, a mulher tentando vencer, tentando ter as coisas, será que ela possui algum espaço mesmo? Porque se ela precisa casar e é só o homem que traz para ela o sucesso, esse sucesso é dela de fato? No capítulo 10 nós vamos ter então que o Miranda, que a gente vai descobrir então a sua profissão, que ele é um solicitador, um rábula, ou seja, um advogado, que ele sem diploma, mas que exerce algumas funções as quais ele não precisa de fato ter o seu diploma, e que ele trouxe a notícia que a Marta passou no concurso público. Foi no mesmo dia, inclusive, dessa notícia que a mãe vai trazer para ela, de que o Luiz se casava. Ela foi se trancar no quarto, a Marta filha, com o pretexto falando que iria se organizar, mas que ela também
também estava muito triste com toda essa história e com todo esse desenrolar do que aconteceu dessas memórias. Aí a Marta mãe vai entrar no quarto trazendo uma outra notícia que ela não vai conseguir ter uma resposta muito certa, que é: o Miranda tinha pedido sua mão em casamento, não da Marta mãe, mas da Marta filha. A Miranda mãe vai tentando explicar toda aquela situação, ao qual a Marta filha não consegue entender realmente de onde veio aqueles sentimentos que vinham pelo Miranda, que apesar de ser um homem mais velho do que tinha se comparado da idade da Marta filha, era um homem bom, era um homem trabalhador, até porque era cliente da Marta mãe há muito tempo, e ela sabia que era um bom trabalhador, nunca deixava de fazer os pagamentos e também continuava trabalhando, não tinha uma posição muito alta, até porque ele não era diplomado, mas tinha uma posição confortável. Só que a Marta filha ela não vai entender, porque aquela forma do qual ele se apaixonou era das cartas que ela escrevia para a mãe e que fez também com que ele se apaixonasse por ela. Aquelas cartas eram frutos do que tinha do amor dela pelo Luiz. Ela era uma mulher completamente diferente daquela época. E agora que ela tinha arranjado a posição do cargo de professora, ela tinha uma posição de independência financeira. Então, ela não precisava do casamento. Só que aí que tá o problema. Em uma sociedade patriarcal daquele período, você precisava estar em um casamento por uma questão mais social do que financeira. Nessa reflexão que ela tinha, colocando isso então que ela já estava com seus 24 anos, ela ficou pensando que tudo que levou da vida e de realmente todos os seus esforços, apesar de no momento ter dado uma enorme frustração, porque ela ficava pensando que todo aquele esforço que ela teve de trabalhar, de estudar, de alcançar justamente o cargo de professora, fizeram com que ela ficasse velha, ranzinza e amarga para o mundo e apenas com uma proposta de casamento de um homem velho. Ela ficou então com esse pensamento dividida se ela devia aceitar o casamento ou não. A mãe queria esse casamento mais para poder trazer uma posição confortável de status social para a filha, até porque a gente precisa lembrar que um dos grandes fatores do que a gente tem de toda essa problemática do que tem da história da Marta mãe e da Marta filha é justamente a morte do pai da Marta. Então, esse casamento traria uma segurança e um conforto para ela, muito mais do que uma independência financeira. Talvez ela pudesse até ganhar mais dinheiro, mas de fato que, aos olhos da sociedade, ela teria muito mais conforto. E é a partir daí que também, inclusive, ela vai citar que só muitas horas depois pude ter calma para refletir e refletir que o meu casamento seria uma vingança para os ultrajes que a minha imaginação de moça recebera sempre. Tem, inclusive, até mesmo que uma tirinha de muito tempo atrás que eu tinha visto que tinha, e era um quadrinho do que eu lembro mais ou menos exatamente, de que tinha uma menina que ela aprendeu que o Jesus Cristo queria que ela não fizesse as maldades porque ele estava sempre vigiando ela, e ela, por ter entendido errado a história de que ela tinha que se comportar, ela virou uma menina revoltada porque ela não queria ser vigiada e não queria que dissessem pra ela o que ela tinha que fazer. Então é como se ela pegasse todo esse ódio, toda essa revolta pra justamente se revoltar em vez de se comportar. No capítulo 11, então, nós temos então essa contemplação do casamento. Nós vamos ter que é uma descrição a respeito do noivo e a gente vai perceber que por uma das questões de quando a gente fala de naturalismo e de realismo, é muito comum da gente ter algumas descrições de personagens que não vão para os personagens perfeitos do que tínhamos da literatura clássica. Então, desde o que a gente tinha do travadorismo até o romantismo, pessoas bonitas, belas, alvas, como por exemplo a gente tinha daquela estadunidense que foi com o Luiz. Então a gente tem essa descrição de um homem de estatura mediana, gordo, calvo, com muitos fios brancos a luzirem ali na barba preta, de feições miúdas, dentes pequeninos e peito robusto. A Marta filha reagia quase com nenhuma real emoção, o noivo até que estava contente e a mãe estava com toda a empolgação que não tinha da Marta filha. É curioso a gente perceber que a gente tem esses contrapontos, então a gente tem sempre a Marta mãe com uma reação oposta da Marta filha. Então, enquanto a Marta mãe ela tem muita emoção e ela já viveu há muito tempo para poder ter essas emoções e a Marta filha não consegue reagir, a gente tem que a Marta filha tem a educação e tem essa flor do momento ao qual a mãe não possui mais. Então esse contraponto é o que reforçam ideias que querem ser apresentadas. Essa é uma estratégia muito boa de quando a gente fala de enredo, que é quando a gente quer reforçar alguma coisa de uma personagem, a gente coloca uma outra personagem de um outro ponto. Se a gente tem uma personagem muito racional, a gente coloca uma personagem muito emocional.
racional. A gente tem um momento de muito estresse de uma personagem, a gente coloca uma personagem que deixa ela mais calma, uma personagem que não tem força, com uma personagem que ela é fraca. Então isso é perfeito, você pode perceber em vários momentos. E nos momentos de fraqueza da Marta filha, a Marta mãe, ela é mais forte. Nos momentos muito emocionais da Marta filha, a Marta mãe, ela é mais racional. E agora no momento de maior emoção da Marta mãe, a Marta filha, ela é altamente racional. Ela traz até no momento de muita emoção algumas cartas do pai da Marta, que já tinha falecido. Então, querendo trazer essas memórias do passado, a filha não reage e o Miranda até sorri para ela e fala para poder ela parar de fazer isso. Quando o Miranda foi embora, a gente vai ter então a filha apontando todos os erros de português que o homem tinha colocado. Então ela acha isso muito problemático. Só que a gente vai ter então um colocamento muito importante da Marta mãe, que é: quando a gente vai ter esses tipos de casamento, a gente tem que nessa época dos 800, nós temos então algumas situações variadas. Temos, por exemplo, do caso da mulher, que ela é apenas bonita e que realmente para ela, em um casamento, fica-se então ela como uma governanta da casa e nada mais, e ela fica naquele silêncio. Só que em um ponto que os dois vão ter o mesmo nível de inteligência, o que vai trazer a grande diferença vai ser o quanto de dinheiro, quanto a esposa fica cutucando o marido, ou se não, fica fazendo até mesmo algumas formas de menosprezo, mas sempre com eles presos por conta do casamento, porque os dois recebem mais ou menos a mesma forma financeira. Por fim, nós vamos ter essa situação desse casamento, que é o casamento ao qual a Marta conquistou o Miranda por sua inteligência e não somente por sua beleza. Talvez ela nem tivesse a beleza de um casamento, mas o que chamou a atenção do Miranda foi a sua inteligência. Naquilo ficava então o papel da filha de fazer com que se elevasse o espírito do quem ela estava se casando. Então a gente entende que em um casamento ao qual a gente não tem coisas que os dois possam se contribuir, realmente fica com que nada possa se avançar. Se a esposa só tem a beleza para oferecer, não tem nenhuma forma de avanço no casamento. Se os dois são o mesmo na forma de inteligência, não tem como avançar porque os dois são o mesmo. Enquanto a esposa é mais inteligente, ela pode elevar o outro de uma forma mais inteligente. Fica uma coisa bem feminista e bem colocada em cima da mulher, como se ela tivesse que cuidar do marido como se fosse um filho. Realmente, fica isso. Só que a gente precisa lembrar que é um traço do que a gente tem desde 1800 até hoje em dia, ao qual é muito comum de que sempre fique no papel da esposa colocar todo esse esforço dentro de um casamento. O que a gente vai ter, então, essa cadeira a qual ela ocupa como professora era no Engenho Novo, e enquanto ela estava na estação, ela foi agarrada fortemente no braço e ela assustou, obviamente, né, não é todo dia que você é agarrado pelo braço numa estação de trem, e quem estava ali era a Ilhoa do Cortiço. E ela vai então começar a atropelar ela de perguntas, e a Marta filha fica também curiosa com o que aconteceu com os seus filhos. Nesse atropelo vamos ter a informação de que a Carolina, ela vai se casar mesmo com a perna, só que infelizmente pela situação, nós vamos ter que ela continua a ser explorada pelo trabalho e o marido vivia batendo na Carolina. Nós temos também que os outros dois filhos moravam ainda no Cortiço de Gamboa e que Rita casou-se com um barbeiro. O marido, inclusive, da Ilhoa, ele passou nas notícias porque ele foi atropelado por uma carroça e ele perdeu as duas pernas. A Marta filha vai ficar muito impressionada e também tem muito respeito pela Ilhoa, porque mesmo passado tanto tempo assim, ela continua firme, forte, mesmo que tenha envelhecido e continua trabalhando. Então é perceber do que a gente tem que essa admiração do que temos da Marta, ela vai passando por todas as mulheres que aparecem em sua vida. Então da professora que agora era sua mestra, com ela trabalhando, se dedicando pela educação, assim como da Carolina, de que mesmo que ela tivesse ainda agora sofrendo, mas na infância cuidou dela e viu ela com emoção, porque naquele momento que ela precisava de um alimento, talvez ela precisasse do alimento do estômago e também do alimento que fosse da emoção de ser cuidada e de ter carinho. Vamos ter também de outras mulheres que apareceram na sua vida, tanto do que a gente vai ter, do que a gente tem da Dona Aninha, depois como ela virou sua mestra, depois do que a gente vai ter agora com a Ilhoa, com essa representação do que ela tem, com uma pessoa que continua trabalhando, da Clara que superou a vida e também inclusive depois que eu acho que é o que vai ter o ápice do que a gente pode perceber de como se tem essa admiração total, que é a Marta mãe. Lógico que a gente tem alguns apontamentos em alguns capítulos, cada um dos capítulos mostrando que ela tem uma admiração, mas que também tem outras mulheres que vão aparecendo na sua vida que também tem essa admiração. Só que eu acho que ela só consegue
contemplar realmente toda essa admiração do que ela tem no que a gente vai ter depois no capítulo final. Alguns dias depois, ela vai tomar posse da cadeira e também o Almeida e sua mãe queriam marcar uma data do casamento. Ela sempre adiava, pensando que poderia ter um momento melhor, mas a verdade é que ela não queria casar, e até o momento então de que ela decidiu data e hora. Enquanto ela passava pelos papéis que ela estava organizando para poder conseguir tomar posse da cadeira e também conseguir ter o casamento, ela viu que tinha ali um dos poemas que tinha do Luiz e ela começou a ler e reler e depois começou a recitar em voz alta. A mãe vai com curiosidade ouvir também aquele poema e vai falar que era muito bonito e pergunta de quem que era. E em vez de falar que era do Luiz, ela fala que era um dos primos da mestra e fala que era muito bonito. O que ela estava olhando no parapeito da janela e que também estava ventando durante a noite, o papel sai voando. A mãe fala que era para poder pegar o papel. Ela fala que não tinha problema, não era tão importante assim. E foi assim que ela passou sua última noite de solteira. No capítulo 12, nós vamos ter o casamento de Marta Filha com o Miranda. Nós vamos ter que poucas pessoas aparecem no casamento, então vamos ter a Dona Ninha, o senhor Jerônimo, que é o marido de Dona Ninha, e também do que a gente vai ter da mãe Marta. Nós vamos ter que Dona Ninha vai felicitar eles, vai falar que o casamento vai ser muito bom, e agora a Marta Filha tem um certo prazer nesse tipo de casamento, porque finalmente poderia dar alguns tempos de sossego, talvez anos do que ela esperava, porque a mãe tinha trabalhado tanto e agora finalmente com esse casamento poderia dar um sossego para a mãe. Passou uma primeira semana com muito sossego, aí que acontece uma coisa ruim. Depois de 8 dias do casamento, a sua mãe vai ter uma síncope e ela só piora. Ela fica acamada, não mostra sinais de que ela está melhorando e a filha se preocupa cada vez mais. Marta Filha gritava, ficava totalmente preocupada, não sabia o que fazer, até que um dos dias, enquanto estava sentada ao seu lado, totalmente aflita, a mãe, muito calma, pediu para que ela saísse do quarto por um momento e que retornasse depois. A filha, logicamente, ficou andando de um lado para um outro, como se fosse um animal enjaulado que não sabia para onde ir, até que ela volta para o que tinha dentro do quarto do que ela estava acamada e vê a sua mãe morta. Ela grita, puxa o cabelo, puxa o vestido, não tem solução. O Miranda tenta acalmar ela, mas é praticamente inevitável o que tinha acontecido na sua frente. Ela fica chorando, fica ali do lado dela, debatendo-se, tendo um ataque, e ficou ali aos pés dela depois de sua morte. E só para te ver então como que termina essa obra, eu queria fazer então com vocês a leitura do que a gente vai ter então do final do capítulo 12, que vai marcar então o final dessa obra. Foi no 8º dia do meu casamento que ela adoeceu. Estávamos ao jantar e vimos-la cair para o lado com uma síncope. Quis socorrê-la, não pude, tinha as pernas muito trêmulas e sem ação. Gritei muito, com o rosto banhado em lágrimas e o corpo inundado em um suor aflitivo e frio. Meu marido tomou-a nos braços e, comovido, levou-a para a cama num quarto próximo. Minha mãe voltou depressa a si. Chamou-me, procurando animar-me e convencer-me de que aquilo não era coisa de cuidado. Mas veio o médico, e, menos caridoso, afirmou-me que a doente sofria de uma lesão antiga e que se admirava sinceramente de que vivesse ainda. Aquele coração está completamente arruinado há longos anos, e podemos considerar um milagre tamanha resistência e tão profundo mal. Aquela senhora tem sido de aço, realmente. Eu ouvia trêmula, encostado-me à parede para não cair. Meu marido fez-lhe notar a minha perturbação. Ele lamentou e explicou que era de seu dever prevenir-nos para qualquer emergência. Voltei em cambaleante para o quarto da minha adorada. Ela adormecera, sob a ação da morfina injetada nos seus braços, nus, muito frios, pendentes para fora da roupa. Desde então, não me arredei de seu lado, assistindo ao medonho desenlace daquela vida de mártir. Às vezes, com as faltas de ar, parecia morrer. Ficava roxa, depois pálida, inclinava o corpo para frente e, com a respiração cortada, o rosto transtornado pela agonia. A fronte banhada de suor, os braços gélidos, olhava-me e sorria. As crises sucediam-se, as pernas tinham-lhe inchado muito e ela não podia andar. Passava dia e noite numa poltrona, curvada para frente sobre almofadas. Um dia chamou-me para bem perto, afagou-me com as mãos arredondadas pela inchação, contemplou-me com amor, fixa e demoradamente. Depois estendeu-me os lábios tintos de uma cor violácea, beijou-me e fez-me sinal para que eu saísse. Atônita, saí, e ela expirou. Dei uma volta para a sala, inconsciente, obedecendo à vontade daquela santa. Voltei, encontrei-a reclinada para trás, sobre o espaldar da cadeira, serena, adormecida. Aproximei-me mais, inclinei-me para ela e compreendi a horrível verdade. Estava morta. Meu marido entrara atrás de mim e amparou-me nos braços. Tive ataques violentos toda a tarde, rasgando o vestido, mordendo-me, batendo com a cabeça na cabeceira da cama e nas paredes, cerrando os dentes a todos os remédios e alimentos, num desespero atrocíssimo.
as Aves Marias, levantei-me e fui postar-me ao lado da minha adorada morta. Não me arredei dali, de joelhos entre o leito e a janela aberta, por onde entrava a viração perfumada da noite semeada de estrelas. Então aqui seria o que a gente teria o final dessa obra, que inclusive é o romance que a gente vai ter como também o romance de estreia, não na verdade o romance, né, mas como se fosse a obra de estreia da Júlia Lopes de Almeida, que a gente vai ter primeiro publicado no Jornal Liberal, assim como eu tinha falado, então vai ter essa diferença tanto até mesmo do que a gente tem de capítulos, como a gente também tem na separação, algumas escritas e algumas informações que foram colocadas e não foram colocadas, mas aqui fica muito interessante essa parte, né, do que ela escolheu que ao final da obra se ficasse como informação. Eu acho que por conta do período literário, até mesmo quando ela estava escrevendo, sempre se tem essa procura um pouquinho do final feliz, essa coisa um pouco mais amena, mas aqui é perceber que a história ela é dura, né, então existe um certo pesar nesse final, que eu acho que é o que queria se colocar, de que a história não é de superação, a história ela não é boa, ela é mais um retrato do que a gente tem de uma vivência brasileira que na verdade deveria ser diferente. Então esse livro mais como um alerta do que de fato alguma coisa exemplar ou para poder sentir-se feliz. Agora, dá para falar que Memórias de Marta é uma história de superação? Eu acho que muito pelo contrário, na verdade é o que a gente vai ter como grande exemplo de o que a gente vai ter uma sociedade ao qual vai se colocar muito essa ideia do que se tem como a mulher, ela tem que cumprir uma função que geralmente não beneficia ela. Podemos perceber que o casamento, assim como é colocado por Marta, mãe, que a gente vai ter de que o homem, quando ele é muito inteligente, começa a menosprezar a esposa, a mulher, quando ela é muito bonita, também é utilizada apenas para isso e se ignora o seu intelecto, mas quando a mulher ela é inteligente, geralmente um esposo que ele é mais simples, costuma olhar para ela com respeito e geralmente é o que vai fazer com que o casamento se mantenha o respeito. Então é perceber que nessa dualidade do que temos de uma Marta que é muito jovem para poder perceber as coisas, temos uma Marta mais madura, que é a mãe e também a escritora, que mostra para ela que existem formas de poder conseguir se combater um sistema ao qual coloca elas para baixo. Podemos até perceber no que tem que a única opção que ela tinha para poder trabalhar não via nem da beleza, porque ela não casaria pela beleza, e nem por ela conseguir fazer os trabalhos domésticos, porque ela queimava comida, ela não conseguia lavar as roupas, apesar da mãe tentar ensinar, mas o intelecto dela de estudar fez com que ela conseguisse ter uma ascensão social e uma independência financeira. Então é por conta dos estudos que fazem, não só com que o Miranda se apaixone por ela, mas também que ela tenha a sua liberdade financeira. Então é perceber que essa história é um traço triste do que a gente tem da situação do casamento e também da mulher em sociedade. E é tão importante a gente perceber essa construção do que a gente fala, de como a gente tem a colocação da mulher na sociedade e também dos papéis questionados por Júlia Lopes de Almeida com a Marta mãe, com a Marta filha, que a gente pode perceber também no artigo Memórias de Marta, Historiografia, Gênero e Literatura em Júlia Lopes de Almeida, de Fanny Miranda Tabac e Alex dos Santos Guimarães. E a gente percebe que é por conta do que a gente vai ter, como a gente tem essa construção da Marta filha, de como que a gente vai percebendo as complicações de uma sociedade de 800 e também a gente pode perdurar até hoje. É perceber que não bastava com que a gente tivesse apenas o intelecto da Marta filha, também que ela tinha que combater não somente por estar pobre, mas também por ser feia. E isso faz com que a gente perceba até a dinâmica de outras personagens, como por exemplo, talvez perceber que a Clarice, por ela estar indo naquele carro com um monte de rapazes, acabou de que sua beleza foi feita para que ela ficasse como prostituta. Assim como a gente tem a Ilhoa, que ficava a vida inteira sendo explorada, continua sendo explorada e passou isso e isso até para Carolina, sua filha. A sua mãe, que por mais que tentasse combater para poder fazer com que tivesse dinheiro e tivesse realmente esse problema que era o pai, que é mencionado na parte de folhetim, como uma pessoa muito feia, e a filha, que lembrava muito o pai, fizesse com que exatamente o grande problema que teria é que não só a Marta filha se acha feia, mas também tem esse problema de como que ela faz para combater no mundo que ela não consegue fazer os afazeres domésticos e também que ela não tem a beleza. Então é perceber que ela alcançou uma posição social que realmente fez com que ela tivesse uma independência financeira, mas o status social do casamento faria com que não só tivesse a segurança em sociedade para ela estar casada, que ela nunca perderia nenhum motivo de poder ela ter segurança social por estar casada, mas o mais difícil de todos, que eu acho que é o que fez com que a Marta filha tivesse o casamento que foi,
ouvir a mãe. Agora, o que eu achei dessa obra? Eu achei essa obra bem chocante e impactante no que a gente quer dizer quando a gente fala especificamente dessa escrita. Poderíamos até configurar com uma escrita do naturalismo e também perceber essa coisa de que por tantos anos eu fiquei pensando, tipo assim, nossa, é muita escritora que aparece só no modernismo e que nenhuma aparece realmente nas outras escolas literárias. E a gente percebe que a gente tem aqui a Júlia Lopes de Almeida sendo colocada como de fato uma escritora que propôs a Academia Brasileira de Letras e que na verdade nem isso ficou. Eu acho muito impactante também essa parte de esse ser a sua obra inaugural e até mesmo dela ter escolhido algumas partes que ela retiraria, algumas partes que deixaria. Eu tenho alguns percalços no que eu quero dizer também do que a gente tem das partes adicionadas, das partes retiradas. Tem algumas partes retiradas que eu acho que se colocasse faria mais sentido para a leitura final. Como, por exemplo, tem uma parte que a gente tem, quando eu estava falando, que a mãe falava que ela lembrava muito do pai dela quando olhava para a filha. Só que tem uma descrição depois que ela faz, que era de que o pai, ele era um homem feio. Então isso ajudaria mais a gente a perceber que talvez em uma leitura que a gente passasse por cima, que a gente pensasse que esse sentimento dela ser feia era de que na verdade ela poderia ser uma mulher muito bonita, ou uma mulher bonita, ou até razoável, mas que na verdade era só uma distorção que ela tinha da sua própria face, ou do seu próprio corpo. Só que talvez fosse realmente verdade que ela fosse uma mulher feia. Então, tipo assim, isso não é um problema, mas é um fato de que a gente tem uma sociedade que valoriza a mulher primeiro pela beleza e depois pela sua inteligência. Isso, quando vai considerar a inteligência, é um fato importante de a gente poder analisar precisamente uma obra, dado o seu contexto histórico. Um outro ponto também muito importante que se passa é até um outro poema que que não aparece na obra final, que é um poema que o Luiz escreveu para a Marta, e que inclusive ela vai recitar depois que teve aquela tempestade, que depois que ela dormiu, ela vai lembrar dos versos que vai falar que inclusive ela não era nem bonita e também ela era feia, mas que quando tinha toda a sua inteligência e sua calma, o Luiz ele ficava cheio de amor. Então, mais uma vez, um reforço de como até mesmo de forma sarcástica e de irônica, ele escrevia poemas, mas ele escrevia falando do que ela não era bonita, mas que dava pro gasto. Então, tem essas coisas que talvez eu não sei se ficou até repetitiva essa informação dela não ser bonita, mas acho que um dos mais bonitos que existem é o do final, que tem o dela falando que depois de 2 anos, que inclusive vai se passar da morte, ela teve a sua filha com o Miranda, inclusive a filha que lembrava muito a Marta mãe, e fez com que ela escrevesse esse livro para poder fazer com que se eternizasse a bondade da avó, falando que elas eram felizes, não só ele, quanto a sua filha e também o Miranda, que o Miranda era um bom pai de família. Então, no final das contas, e tudo deu certo. Eu não sei porque esse corte brusco do que a gente tem de falar que a história acabou dessa forma trágica com ela de manhã, né, nos Aves Marias, que é quando a gente justamente tem esse período mais matutino, e ela no pé da cama. Pode ser que é para poder justamente mostrar que existe uma tendência muito romântica de tipo, no final tá tudo certo. Então, para falar que tipo assim, não tá tudo certo. A sociedade ainda tem muito que melhorar. Então, eu achei uma leitura muito necessária, é uma leitura muito boa, não é um livro que te pena por você não saber das palavras, tem muitas palavras que você pode simplesmente pesquisar e não são tantas as palavras que são tão diferentes, talvez do que a gente tenha da profissão do Miranda, talvez de algumas expressões de adjetivos, mas que também ela vai usando outros adjetivos em sequência para poder também ajudar no entendimento do que ela está querendo dizer, mas no final das contas, eu também quero ler como que foi a versão de folhetim, só que eu tô dando uma fuçada para poder ver o arquivo da Tribuna Liberal, para poder ver como que foram os capítulos publicados, e eu tô vendo que já é meio bagunçado como tá organizado, então talvez vai demorar mais um tempo para poder conseguir ler de fato o que eu queria falar, para poder falar das diferenças de como que foi o Memórias de Marta em publicação do que a gente teve de folhetim para o que a gente tem como edição final. Pra perceber que é um pouquinho mais enxuto no folhetim, talvez a gente tenha algumas informações, mas eu acho que no geral, a ideia geral é bem passada, de que é uma história que se fala do posicionamento da mulher, tanto com o que a gente tem da educação, quanto também do casamento. Agora, dá pra falar que a Júlia Lopes de Almeida copiou a Luísa Azevedo? Porque nós podemos perceber que essa história se passa no Curtiço, tem também dessa superação dessa história. Será que a gente consegue dizer isso? É até meio difícil eu poder dizer de fato que copiou ou não copiou, porque as 2 obras foram publicadas em um período muito próximo, os dois trocavam muitas informações, mas a gente pode perceber que as obras elas possuem dinâmicas diferentes. Enquanto o Curtiço ele é um importante lugar para poder mostrar estereótipos, nós temos que a Memória de Marta tem o Curtiço como um dos lugares para poder se mostrar como que a gente tem a situação social da
época como contexto. Então parece mais que o contexto do que a gente tem quando a gente fala de O Curtiço é para poder falar assim, olha, aquilo não tem mais jeito, isso aqui só sai isso e não tem mais volta. Então como se as personagens elas fossem planas, elas não têm como evoluir. Enquanto em Memórias de Marta nós temos uma evolução das personagens. Eu acho que fica essa parte mais diferente. Eu acho que até inclusive a gente poderia até mesmo saltar mais e poder falar até que esse livro também faz uma boa memória, ou faz até também o que a gente poderia ter um lançamento do que a gente tem de Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Então eu acho que é difícil falar que foi uma cópia porque não somente os dois autores escreviam, trocavam figurinhas e conversavam com outros sobre ideias, como a proposta e a dinâmica é diferente. Porque nesse sentido a gente poderia também falar que o Ateneu é muito parecido. Então eu acho que isso tira um pouco do valor da obra, mas eu acho que fica inevitável a comparação. É muito provável que se você tiver que ler essa obra e você tiver que realmente estudar e você tiver que fazer alguns exercícios, muito provavelmente o que primeiro vai ser citado é o Curtiço, ou você vai lembrar do Curtiço, e aí depois vai se remeter a poder falar de Memórias de Marta. O que infelizmente é sempre uma coisa meio chata, né? Precisa de uma coisa masculina para poder falar da coisa feminina, sabe? Tipo, eu acho que eu poderia separar os dois e falar que os dois são tão bons quanto, sem a necessidade de ficar referenciando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então o que a gente tem do resumo dos capítulos, inclusive de alguns apontamentos e pontos importantes do que a gente tem da obra, e o que eu achei também dessa obra chamada Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Inclusive, se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!